Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de Direito de Boteco, um podcast feito para as pessoas muito legais como vocês, né? Vamos colocar assim. O conceito de direito de boteco a gente colocou para ser uma coisa agradável, porque todo mundo tem um pouquinho de médico e um pouquinho de advogado. Vocês devem conhecer pessoas que você conversa e elas falam assim: ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô passando mal. Não, toma esse remédio aqui que você vai ficar bem. Inclusive, em casa, eu sou conhecido por sempre recomendar a dipirona. Qualquer coisa eu mando 10 gotas de dipirona e tá tudo certo. Eu me sinto um médico, praticamente. Ô, meu patrão, minha patroa, me dê licença para entrar no aconchego do seu lado, do seu celular, e tomar alguns minutinhos para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, essa conversa descontraída, para a gente poder tratar esses assuntos que são tão pesados no dia a dia de uma forma leve, que você consiga entender. Eu sou Emerson, um dos apresentadores. E da mesma forma que a gente faz isso com a medicina, né? Olha, toma esse chá que melhora, com o direito é a mesma coisa. Quem é que nunca conheceu um amigo que falou, processa tal pessoa que você tem direito, vamos botar quente na justiça. Todo mundo deve conhecer. Aqui a gente vai tratar disso, mas como um embasamento jurídico, né? Porque a gente tem o conhecimento, então a gente vai trazer o conhecimento de uma forma descontraída e que todo mundo possa entender. Com Legal? certeza. O nosso primeiro episódio, a gente vai começar falando sobre empreendedorismo. E lógico que a gente não tem como falar disso e não falar de meritocracia. Então, trouxemos duas pessoas empreendedoras que estão aqui presentes hoje. Eles irão se apresentar. E agora eu passo a palavra. Grazi. Tudo bem? Bom, vou começar me apresentando. Me chamo Graziela, tenho 24 anos. Iniciei nesse ramo de empreendedorismo há cerca de 1 ano. Embora já estou com isso na veia desde sempre, desde pequena, sempre soube aonde eu queria chegar e é nesse caminho que eu estou trilhando. Passar agora a bola para o meu amigo. Olá, pessoal. Meu nome é Lades e sou proprietário de 2 barbearias e tenho mais 2 negócios voltados à beleza. Entrei agora no bronze artificial e também na linha de cosméticos. E vim falar com esses caras aí que sabem muita coisa no lado deles, né? Então, a gente pensa que sabe muita coisa sobre direito, né? A gente não sabe nada sobre direito. Então, vai ser um prazer falar com vocês. É um prazer falar com minha amiga. Seja bem-vinda aí ao mundo de empreendedor. Estou há 7 anos. Não é fácil. Dizer que é fácil é besteira, mas no final é prazeroso ver o que você construiu, né? O que você conquistou. Então, vamos lá. Pode falar? Gente, eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês. Vou passar primeiro para a Grazi, depois para o Lades. Grazi, se você puder, conta para a gente um pouquinho de como é que foi o seu início, como é que foi a sua trajetória, né? A caminhada nesse mundo do empreendedorismo. Certo, como eu comentei antes, estou com 24 anos, então tenho pouco tempo aí de mercado. Quando eu tinha 15 anos, eu já tinha em mente que eu queria fazer alguma coisa para mim. Certo. Eu não queria trabalhar para os outros. Falei assim, não quero, porque eu sempre fui uma pessoa de inovar. Sempre apareci com ideias novas, isso desde a época da escola. Então, eu sempre queria fazer alguma coisa diferente e tinha aquele impasse. Não pode, não tem como. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de administração. Era de... como se fala? De transportes, de viagem, né? E aí, eu fiquei ali um tempinho, foi meu primeiro emprego. Depois, já pulei para trabalhar em shopping, como vendedora. E ali já me despertou uma vontade de trabalhar com público e também de trabalhar com vendas. Apesar que tudo hoje em dia é venda, né? A gente fala qualquer ramo, tem que ter a venda embutida. Eu acredito muito nisso. Esse direito, como você comentou, advogado, enfim. Então, o sangue de vendedor, sabia que já tinha na minha veia. Tava mais do que certa. Depois, com vendas, trabalhei no Itaú. Trabalhei 5 anos no Itaú. E ali foi aonde que eu senti que eu não queria trabalhar mais para os outros. Você teve aquele choque, né? Eu trabalho para as pessoas, mas eu não me vejo daquela forma. Eu não me vejo naquela forma. Você não queria ter um teto, né? Um limite. Exatamente. E o mais engraçado, eu era jovem aprendiz, eu lembro até hoje, eu era jovem aprendiz e eu trabalhava com análise dos casos, controle de qualidade. Então, uma vez eu li um caso e eu fiquei ali horrorizada. Eu falei assim, não, a jornada do cliente tá péssima. Tá péssima a jornada do cliente. E eu cheguei na época pro meu coordenador, comentei, ele falou assim, infelizmente, Grazi, esse é o processo, é o banco, não tem como mudar isso. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa pra fazer aqui, não tá legal. Aí, como era um programa de jovem aprendiz, era um sistema novo, eu não sei ao certo como que funcionava, mas era um sistema novo, chegou uns diretores do Banco Geral.
E eu não sabia que eram os diretores do banco. Eles entraram na sala, eu sabia que eram pessoas importantes. Mas eu não tava tanto, né? mas não tanto. E eu tava com aquele negócio engasgado ali, aí eu peguei e falei assim, eles todos chegaram, cada jovem aprendiz naquela sala, pra falar, como tá sendo a sua experiência trabalhando no Itaú? Essa pergunta Essa pergunta é minha. Aí eu peguei e falei assim, vou aproveitar a pessoa que sentar aqui do meu lado e vou falar sobre o caso, que eu não tô gostando da jornada do cliente. Eu não vou falar que tá tudo bem. Você falou, vou aproveitar agora a oportunidade, vou jogar tudo no ventilador. Exato. Eu falei assim, vou falar tudo. Coragem. E aí eu comecei a falar. Falei, jovem aprendiz, comecei a falar. E, jovem aprendiz, um cara, eu não sabia o cargo dele, ele tava lá. E eu falo assim, olha, eu não gostei da experiência do cliente por causa disso. É um banco, tem que ter processos mais fáceis, vocês têm que priorizar isso. Aí ele ficou olhando, aí chamou meu coordenador, foi chamando as pessoas pra olhando, eu falei assim, ou eu me peguei uma encrenca aqui, de fundo vai tocando aquela música. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, pra ser mais breve possível, acabou, ele concordou super com o que eu tava falando naquele momento, falou assim, não, amanhã isso vai estar resolvido. Falei, o cara é importante. Aí ele saiu da sala, aí meu coordenador chamou e falou, você sabe o que você tava falando? Eu falei, não. Ele não era nem ele era vice-presidente de um setor do banco. Aí eu falei assim, mentira. Eu saí tremendo da sala. Na época, esse meu coordenador olhou meio assustado, ele também tava assustado, né? E aí ele saiu, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, no final deu tudo certo, segui minha jornada dentro do Itaú, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, não. Muito burocrático, eu entendo que tem todo o processo, o banco tá ali por um motivo, por uma jornada, mas aquilo tava me incomodando bastante. Acabou a minha experiência no Itaú, trabalhei mais um ano na área comercial. Só uma observação sobre isso que você falou. Quando a gente pensa em empreender, esse é um diferencial que pessoas como vocês dois têm. A gente é um funcionário, só que mesmo sendo um funcionário, você não enxerga o trabalho como obrigação. Eu vou cumprir a minha jornada, eu vou fazer o que me pediram e fim da história. Basicamente não funciona assim. Você está trabalhando, você consegue enxergar outras coisas que as pessoas não veem, né? Posso melhorar aqui, eu posso fazer isso. E aí quando você se confronta com o superior, você fala para ele, olha, eu tive essa ideia. O cara, não, mas aqui não funciona assim. E ninguém manda você fazer isso, você faz por conta própria. Então eu acho que empreender tá ligado a isso, né? É uma coisa mais interna. Você vê uma situação, você não aceita aquilo e quer mudar. Quer transformar. Exatamente. Porque para empreender você tem que seguir esse pensamento. Tem gente que estuda muitos anos para fazer isso. E tem gente que nasce com dom. Que eu acho que pelo que eu percebi, você começou desde nova. Exatamente. Então aquilo tava me deixando muito aflita. Eu chegava em casa, comentava. Aí meu pai falou, filha, não tem muito o que fazer. É esse caminho que você tem que trilhar. E pronto. Aí acabou minha jornada no Itaú. Eu fui para a área comercial, numa indústria química. E lá eu senti a mesma coisa. Eu falei assim, não tinha área comercial, apesar de ser uma indústria química, eles não focavam no digital, não focavam no comercial. Falavam assim, pra que Instagram, pra que isso, pra que aquilo. Aquele trabalho de modo mais antigo, né? Exatamente, era um trabalho mais antigo. E eu falei assim, não, gente, o mundo é digital. Não tem mais pra onde fugir. O mundo é digital. Mesmo que você esteja vendendo em qualquer lugar no mundo, a rua mais movimentada é a internet. As pessoas precisam estar na internet. As pessoas estão ligadas na internet 24 horas por dia. Essa foi maravilhosa. Então, não tem mais o que fazer. Oi? Pode repetir essa frase aí? A rua mais movimentada do mundo é a internet. A rua mais movimentada do mundo digital é a internet. Parabéns. Pega a Esse visão. corte aí, guarda esse Não, corte. pega a visão. Pega a visão, pelo amor de Deus. Esse foi interessante. Gostei. Então, eu falava, precisa daquilo. E, de novo, eu senti o impasse. Não é assim que as coisas funcionam. Cartão de visita tem que ser aquele que tá na nossa carteira, tem que entregar. Eu falei assim, não, gente, não é assim. Então, aquilo me incomodando muito. Chegou em setembro de 2021, eu olhei para os meus pais, morava com meus pais na época, e falei assim, vou vender biquíni. Não, eu vou largar tudo e vou vender biquíni. Detalhe, ela resolveu empreender num momento muito fácil mundial, viu? Na pandemia. Todo mundo tava na praia, né? Exatamente. Todo mundo tava na praia. Todo mundo na praia. O mundo se acabando e você... de biquíni, De biquíni ainda. De biquíni Por que pra praia. não? E a polícia tirando você da praia, né? Então, já ia de biquíni pra fora da praia. Exatamente. A pandemia não podia visitar Mas a a praia. Caracas, Aí eles começaram a isolar algumas praias, o pessoal não ter acesso. Exatamente. Foi um risco muito grande, né? Muito, porque Uma querendo ou pessoa não, comum não ia arriscar tanto. tava bem no emprego, ganhava salário ok, mas eu era... E pra piorar a situação, eu era PJ. Então, eu meio que não tinha nem dinheiro guardado e não tinha nem R$1 no bolso. Falei, eu tô saí sem nada. Eram extremos, ela tava disposta a viver o risco do negócio. Disposta e tô.
aqui até hoje. Não. Falta mais ou menos de 1 ano e meio. Mas aí o restante eu conto mais pra frente. Boa. Senhor Lades, Cara. o senhor nos daria a honra de conhecer a Nos sua história, brinde né? com a sua O história. seu vasto conhecimento. Isso porque com o senhor certeza, é um cara meu patrão incomparável, vai ser né? uma aula. Agora se prepara, pessoal, que Bota o cara pra arrochar. o cara vai Tô contar ansiosa, uma história de tô vida ansiosa. agora. Porra, mas vocês me deixam numa pressão gigante. Imagina, pressão, que rapaz. pressão, Oxe. meu patrão. E todos os podcasts têm uísque, pô. Vocês me deram água. Meu patrão não entra sem instrução do profissional, beba água primeiro. Aí, tá É, vendo? calma, porque tenha se a fé. gente for tomar o Segunda-feira, álcool... Eu quero agora- ver quando vocês estiverem pesadão e chamar o Zeca Pagodinho se vai ter água aqui, viu? Mas nós Mas vamos aí eu vou gravar falar que é com vocês, preconceito. né? Eu vou mas a gente processar vai isolar vocês. aqui, Eu a gente vou vai processar isolar. vocês. Não, calma, a gente vai isolar aqui e vai falar pra todo mundo que é água. Entendeu? Vai ficar Tá vendo aí? tranquilo. Tá vendo? Eu vou processar vocês. Tem um telefone de algum advogado bom? Eu não conheço nenhum advogado bom, meu patrão. Eu também não não. conheço, não. Advogado, o negócio tá meio ruim, Eu que não tem um sei. monte, o pessoal tá meio na internet, meio... Ah, o advogado faz isso, o advogado de Figuetes, né? Que tem o É pessoal... porque o às vezes pessoal que quer fala. caminhar em duas ruas, é na rua digital e na rua antiga, aí não dá. Santa entendeu? Amaro, né? Exatamente. Advogado, trabalhes, Não. Ai, não dá. atestado. E Apesar na disso- área da advocacia, né, já que a gente entrou nesse assunto, é um pouco diferente da de vocês. A gente não pode expor o trabalho dessa forma. A gente não pode fazer um comercial e falar, olha, vem processar o fulano e ganha um dano moral. Venha Exatamente. fazer aqui, você vai ganhar muito dinheiro, porque a advocacia não é uma área comercial. E tem muita gente que não sabe isso. Nossa, a parte que seria mais inteligente da humanidade tá atrasada na rua que não é digital. Meu Deus. Ó, advertência pra vocês, hein? Não, tem Não que vou falar falar o bem, aqui, ó. porque de repente eu vou ser processado. Quem fala bem, mantenha igual- calma. mantenha calma. Você tá nervoso. Tá nervoso. É que Pelo não amor tem de Deus. cachaça aqui. ó. Calma lá. Ah, Calma, eu não vou bater aqui também, que é vídeo. Se quebrar, eu tenho que pagar. Pelo amor Eu de vou, Deus. eu vou mandar que trazer esquilo, um esquinho pra você poder ficar mais um pouquinho. No intervalo, o senhor dá uma calibrada. Pronto. Tá tremendo por O causa do pessoal álcool, vai né? pensar que eu sou alcoólatra, né? Pessoal, ele não é alcoólatra. tá? Eu só participei do AA, alguma coisa, né? Mas eu não sou alcoólico. Típico de um empreendedor, né? É. Precisa de um Os álcool pra riscos dar um levam a gás. gente aos extremos, Exato. né? É. A gente compreende. Mas Eu conta ainda pra não gente. passei no psicólogo ainda, né? Não É? passa Você não. também. Você acredita que eu nunca passei? Você também. Eu já tô fazendo acompanhamento. Já tá Já passando? Já tô passando. Será que eu Ah, posso tá fazer vendo? propaganda de psicólogo? Não dá É, nada, eu não sei, Não é melhor psicólogo, evitar. eu não né? entendo, mas eu Não, também não, psicólogo não. eu conheço Psicólogo alguns. também não pode ter marketing. O psicólogo não pode ter, mas se alguém fizer, eu não sei. Não Mas sei se vai ter algum tenta problema. imaginar um comercial de um psicólogo. Você está sofrendo? Eu sou a solução dos seus problemas. Venha comigo. Não, mas pode ser pro outro lado. Ó, não é somente pessoas loucas, equilibradas, alucinadas Olha, meu que pai. passam com a gente. É, mas eu falei Pessoas sofrendo, normais. tá? Só pra... Pessoas normais passam com a gente. Por exemplo, nós barbeiros, a gente atende psicólogo direto. Né? As pessoas como um psicólogo. Eu, daqui a pouco, eu tô pegando meu diploma sem ter feito um dia de curso. Olha que coisa grave. A gente até saiu do ramo. Mas tá bom, né? O podcast é legal assim. Um Fica pai tranquilo. chegou pra mim e falou assim: meu querido, vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Assim, você acha que meu filho é gay? Porque eu corto o cabelo do pai e do filho, né? Você acha que meu filho é gay? Eu falei, rapaz, você não sabia? Aí ele falou assim, não, eu não sabia. Né? Eu tinha minhas dúvidas. Falei, então, basta você conversar com ele, converse com ele. Mas por que você não conversa com ele? Eu falei assim, porque eu tenho medo da resposta. Então, não devia ter me perguntado. Então, a gente, olha só a gravidade que um barbeiro passa. Então, todo mundo tem um pouco de necessidade de passar no psicólogo. Esse pai e esse filho, hoje eles têm um laço legal. Por quê? Porque eu uni os dois. Que eu juntei os dois para conversarem sobre esse assunto. Né? O pai não aceitava, o filho queria e deu tudo certo no final. Então, parabéns, palma pro meu psicólogo. Eu sou psicólogo. Parabéns. Psicólogo parabéns. Lattes. Isso aí pega um gancho daquilo que a gente falou, que todo mundo tem um pouquinho de algo. Todo mundo de que algo. senta na mesa de boteco tem um pouquinho de advogado. Eu me sinto médico por formação. Aí, É claro, né? De Eu me pirona sinto. neles. De pirona e Pirona, apresentação, meu chazinho. patrão. A minha tia, ela tem um negócio que é assim, qualquer problema ela fala, vou fazer Chá. um chá. Chá, é chá de Essa sou eu. carqueja, Queda. de guaco. Essa sou eu. Minha tia tem um sítio que se ela puder, ela pega todo tipo de mato, ferve e você bebe. E melhora. Mas eu acho que é a fé Melhora. da pessoa, porque Mas não é você já possível parou você pra saber pensar muito também tomar. que o pessoal Ainda bem que descobriu ferve, né? o chá? Imagina você olhando pra diversas plantas pela rua, né? Não pela rua, pelo mato e falando, não, vou cozinhar essa aqui, que essa aqui vai ficar boa. Aí um dia você pegou grama, você pegou alface, e foi fazendo até acertar, porque ninguém olhou pra planta e falou, essa aqui é bonitinha pro chá e essa aqui não. É, já diz E aquele eu não ditado. vou nem falar do ovo, né? Imagina quando a galinha botou o primeiro ovo e o cara decidiu Puta comer. que pariu. Fica aí o comentário, né? Deixa o pessoal decidir. Você sabe a história do café, não? A história Como do descobriu café?
Não, como que foi? Não? Vai querer ouvir a história do café e depois a história dele. É, porque a sua É, história então. tá. É, a gente chegou, precisa gravar, a gente pô. chegou no café, vamos falar de 1500 também, a época do descobrimento. Descobrimento não, né? Tá Quando bom, o pessoal vamos deixar o invadiu café. Vamos pular o Brasil. café. Vamos Mas pular. café é interessante, viu? Tá bom. Não, a gente volta. Deixa volta. de gancho, tá? Isso, Deixa de deixa gancho. de gancho. No final, vocês perguntam sobre o Arrasta café. pra É cima. interessante, hein? Memoriza o café, anota aí, Café. café, tá anotado. Beleza. O Lades, barbeiro empreendedor. Na verdade, desde molequinho, eu era meio roleiro, né? A palavra é essa. A gente faz rolo em tudo. Então eu peguei aquele minigame de 1001 jogos. Só que... Você tem quantos anos? Tem 24. Você não pegou essa fase? Pegou essa fase? Não pegou essa fase. Nosso amigo aqui pegou essa fase? Rude pegou? Quantos anos você tem? Fala pra mim. 35 com cara de 18. Olha só, esse não rodou com o pneu murcho. Não, ele tem que aparecer ali pra ver se é verdade. Não, aparece aí, por favor. Vem cá, vem cá. Aparece só um pouquinho. Rude, só pelo pra ver amor se de é- Deus. é Ele verdade. autoriza, gente. A divulgação Autoriza. daqui, pelo amor Aí, de ó. Deus. Senão ele vai ter um Então, processo no Rude. Você boteco. acha que esse cara tem 35? Tem Eu não, tá Tem nem 23. ferrando, Isso é um mano. menino, cheirando a leite. Eu te dou 23 no máximo. Obrigado. É que é meio japonês, né? Mas japonês e negão não envelhece. Pô, mas eu vou ser processado. Falei de japonês e negão no mesmo lugar, A gente cara. vai tomar, pessoal, por favor, não processa a Pessoal, gente, é viu? boteco, tá? É porque É boteco, a gente boteco tá num vale. boteco É. tomando a cana, então acaba saindo essas coisinhas. É, por favor, Alber. Tô Mas, de boa. não, todo mundo Mas ficou mande aí. tranquilo. Mas continuando, o senhor começou Beleza. lá, Um minigame fazendo de rolo. 1001 jogos. Ganhei aquele minigame e comecei a trocar. Comecei a trocar uma coisa para outra, uma coisa por outra. No final disso, com 12 anos, eu tinha uma mobilete através do minigame de 1001 jogos, a base da troca. Então, o sangue já dizia que eu ia empreender. Você viu que tudo te empurrou para esse caminho. A diferença nossa é que a gente aceita o que o destino está mandando de uma pessoa normal que não empreende. Muita gente, meu irmão, esses dias chamaram ele para ser chefe dos garçons, dos baristas, dos barman, e só que ele tinha um salário na empresa. Falou assim, ó, você vai cuidar desse. Falei, mas eu vou ter um salário fixo? Não, o salário quem vai fazer é você. Falei, não, tô fora, pulei. Então, essa é a diferença de nós, que somos empreendedores, das outras pessoas normais. Empreender é para todo mundo? Não é, cara. Não. Não é, porque é pancada de todo lado. Foi aquilo que a gente falou do risco. Você estava disposto a arriscar, você estava disposto a arriscar. Então, assim, se a pessoa não está disposta, não vai sair do lugar. É aquilo que eu costumo sempre falar, em relação a essa questão de arriscar, é compreensível. Eu sempre costumo analisar, eu tento ter aquela questão de me colocar no lugar do próximo para poder entender a necessidade. Às vezes você tem uma pessoa que ela, não é que ela não quer deixar aquela seguridade de ter aquela renda, enfim, é que ela não pode. Entendeu? Então, às vezes, 1, 2, 3 meses sem aquele salário vai comprometer ela em algum momento. Mas tem gente que está disposta a falar, eu vou fazer de tudo possível e eu vou ficar esses 3 meses, mas eu sei, é aquilo que vem, né? Tem gente que é provocada a ser empreendedor no decorrer da vida, pelo menos eu penso. Tem gente que já nasce com esse dom, que foi vocês dois. É um jogo de aposta, né? Exatamente. Se eu apostei R$1, eu vou ganhar, sei lá, R$100. Se eu apostei R$1.000, eu vou ganhar 100 mil. E assim por diante. O empreendedorismo é um jogo de aposta. Você não sabe se vai dar certo, cara. Você não sabe se amanhã você vai ter um salário bom ou ruim. Mas você sabe de uma coisa, que você vai fazer de tudo para dar certo. Tá? Sim. Diferentemente, assim, muitas pessoas... É difícil fazer igual minha esposa fazia na empresa, né? Então, eu olhava aquela empresa como se fosse minha, cara. Né? Eu olhava... Cheguei numa empresa no Shopping Ibirapuera, ela falou assim, a gente tem 10 anos aqui e a gente não foi promovido. Eu falei, putz, grilo, mano. Minha expectativa é até 2 anos para eu ser promovido aqui. Se não for, eu vou picar massa daqui. 1 ano, eu estava concorrendo com pessoas de 10 anos. Mas por quê? O diferencial. Porque as pessoas acham que pela empresa ser de fulano ou ciclano, que se dane. Na verdade, eu vi aquilo no futuro. Quando eu tiver uma empresa, eu quero pessoas igual a mim nessa empresa. Então, eu sempre tratei como a empresa fosse minha. Isso é puxa-saco? Não. Na verdade, é você se colocar no lugar de outra pessoa. É o que eu entendo. Meu irmão não quer sair porque tem as dívidas dele. Porém... Se ele sair, às vezes o galardão vai ser muito maior. Com certeza. Mas muita gente não quer arriscar o que nós arriscamos. E começa a tacar pedra. Entendeu? Ah, mas se fosse eu, faria disso. Aquela velha coisa do direito, né? No boteco, todo mundo é advogado. Exatamente. Né? Quando você está empreendendo, muito fácil dar palpite a uma pessoa que não criou nada, que não fez nada e não teve coragem de arriscar, colocar... Posso falar palavrão? Não. Um dele na reta, tá? Então, tem gente que não quer colocar o dele na reta, mas E ele ainda critica o torce seu. pra dar errado. Ainda torce Mas pra Você aí dar errado. começa a fazer, o pessoal à sua volta começa... Bom, vocês devem ter passado por isso, sabe como que é. Você conta o seu sonho. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente não tem vergonha de falar.
E aí as pessoas que estão à sua volta, algumas gostam, outras não gostam e outras torcem pra dar errado. Mas você sabe Sem por que você eu falar. penso que as pessoas torcem pra dar errado? Porque, na verdade, elas veem aquilo tão fora da curva e elas sabem que você tem o potencial, mas, de certa forma, ela precisa afagar, colocar aquilo ali um pano quente em cima, porque se você alcança, talvez você seja a representação daquilo que ela sabe ou, pelo menos, não consegue almejar pra vida dela. É o que eu penso, entendeu? Em relação a isso. E você falou que trabalhava na empresa. Trabalhava com o quê lá? Lá era o quê? Rapaz, meu primeiro trabalho foi empacotador. Boa, começou de baixo. No SES Supermercados, né? Só quem tem mais de 30 e... igual nossa, Essa 30. propaganda Você eu já vi. Ah, você no tá muito César triste com o Supermercado. pessoal, né? Sei que eu trago alguém de idade da próxima vez, pra gente fazer um padrão, né? Tem que juntar Tipo, 2 idades pra dar minha, cara. vamos ter que Não. somar aqui. Mas calma, calma. Eu acho que a do Kaique... Não, aí passa muito. Não tem. Você Não precisa tem. contar minha ideia. Eu tô com 18 aqui, ó. Se eu tirar a barba. Ai, Ó, ai, pessoal, ai. 18, Eu viu? não posso falar que tô com 18, mas o pouco com Deus é muito. A gente vai seguindo, né? Então, mas eu sou... Parece até que sou velho, né, mano? Putz, eu tenho cabelo Você tá ainda. com quanto? 45? Seu rabo. Ô, pode falar isso aí? Desculpa, pessoal, desculpa. Desculpa Ó, aí, pessoal, que corta, saiu. Ai, eu vou corta, comer. menores de 18, não é rabo, é sua cara. Fica mais Isso, suave, né? isso. Senão o pessoal daqui a pouco vai prender a gente, né? Eu Não vai poder. tenho... Vai, 40 anos, velho. 40 anos, mas tá Tá 4.0 bom. turbinado. Tá cheirando a leite ainda, é um menino, viu? Tá um menino Não, novo, deixa eu pular essa novo. parte do leite. Ó, mas Novo. se a gente pensar em idade, os 40 de hoje são os antigos 20. É. A vida tá começando agora. Concordo. Entendeu? Tô muito melhor que muita molecada aí, Sim, viu, sim, cara? a gente tava Minha brincando, cara tá mas... cuidadíssima. Ó, Vai. daqui 20 anos, você vai estar com 60. Você já vai estar pensando em se aposentar, sair na praia de manhã, andar no calçadão, reclamar de todo mundo, do barulho. Você acha que você vai estar assim? Ou, se você continuar nessa pegada, né? Porque eu acho que o senhor é um cara que se exercita bastante, né? Porra eu vejo as nenhuma. suas redes sociais, você tá lá toda hora. Só pra tirar foto. Você eu tá tenho usando foto- aquela cinta liga ainda? dessa Tô, sinceridade. pra Cinta deixar a liga, barriga aqui, pra ó. murchar, né? Na verdade é por causa da coluna, né? Ah, A coluna você sempre ajuda fala bastante, que sempre é- puxa. Faz igual, eu Sim, sento Mas pra trás melhora. e joga a camisa que passa batida, entendeu? Ninguém vê a relevância. Deixa eu ver. Pega, entra sem instrução do profissional, Tá retinho. entra. Tá bonito. Não, é que a câmera engorda 5 quilos, fica tranquilo. A câmera A dá uma- culpa é do Mas se Rude, viu, engordar mais gente? 5 quilos, eu tô A ferrado. culpa na é vida. do Rude. É. Ô, Rude, você só tá lascando o pessoal. Lá, ele. Caramba, Ai, ai. mas Mas a gente sabe que a gente mudou pra Continua. tanto lugar. Não, é que é boteco, Mas né? se A no gente final perde eu o acabei assunto. com o mobilete e aceitei... do trabalho. Você perguntou do trabalho. Trabalho Perguntei, no você supermercado, trabalhava verdade. com o quê? No Ah, mas vocês ficam me supermercado? cortando aí, pô. Putz grila, hein, mano. Não, mas eu sinto muito aqui. É a água, tô ficando bêbado com essa Ai, água. essa água aí é... Mas eu lembro que você trabalhou no SES Supermercados. SES Supermercados. E- Putz, da hora. Que não existe mais. Não existe mais. Faliu. Certo, Não Tá quer dizer certo. que isso seja muito tempo Pessoal, atrás. pro pessoal é um ponto mais de vista. novo que vai Muito estar tempo. assistindo a gente, esse CS Supermercado é como se fosse o barateiro, né? Isso. O extra hoje Pão em de dia. açúcar. Exatamente. Inclusive, hoje é o local do Shopping Campo Limpo. Então, é onde... Campo Limpo. Ah, Estrada Tapicerica. Estado da Psirica, metrô Campo Limpo, ali, né? Nessa parte. Inclusive, foi ali onde nasceu a primeira barbearia da Lades, né? Então, do lado onde eu comecei meu primeiro emprego, empacotando, cara. E assim, você vê que quando o cara quer trabalhar mesmo, é diferente, mano. Imagina você estudando ainda, né? Você sendo pacoteiro. E o pacoteiro daquela época não era pacote não, sacolinha não, colocar lá não. Era, sabe aquela fileira de carrinho enorme, gigante? Você tinha que estar no sol escaldante empurrando aquele carrinho. Imagina você, né? Chegando no trabalho lá, empurrando aquele carrinho, e seus amigos de escola olhando aquilo lá. Olhando você naquele sol escaldante, com o uniforme, empurrando aquele carrinho, num sol terrível, e eles com dó de você. E rindo, Imagina né? o quê? Pra Uns com muitos dó, isso ia ser motivo de riso, uns né? com dó, São né? E extremos. outros, não vamos generalizar, né? Tinha pessoas que falavam, pô, o cara é trabalhador. Tinha outros que, puta, que tá lascada, mano, que vergonha. Ó, empurrando o carrinho. E faz Então- a piadinha na escola. Hoje em dia não tem tanto, mas antigamente... Ah, eu vi você mexendo com a sacola lá no mercado. Perto das meninas bonitas, né? Sim, Fala assim, sim, nossa, sim. você é pacoteiro lá, né? Você é pacoteiro. Então é difícil. Já né? no sentido de tentar te diminuir. né? Isso, mas mal eles sabiam que hoje eles estão lá atrás, ó. Um abraço aí pra quem riu do carrinho. Um abraço, viu? Se Ó, quiser saber como, tira o arrasta pra selfie. cima. É. Arrasta Ó. pra cima, meu patrão. Hoje tá na promoção o curso, R$ 49,99, ó, arrasta pra cima. Vou te ensinar a empacotar com vontade, né? Do carrinho à Calma. barbearia. Eu falei pra caramba, né? Vai, Mas, cabe, não, cabe. mas a parte da história, então você começou empacotando, depois eu lembro que você Se eu trabalhou falar com de tudo, segurança, né? Na não verdade, foi? entrei como pacotador, daí o pessoal falou, ó, se você sair do pacote, daí virei operador de caixa e assim por diante. Daí saí do CE. Daí do CE eu passei a ser garçom
No Tom Brasil. No Tom Brasil, isso. Tom Brasil. Também uma coisa que eu acho que o pessoal mais novo não vai saber o que Putz, é, Guilherme, pessoal. Bem Brasil. É Será que tudo alguém coisa conhece? do passado, assim, sabe? Aquele Meu pessoal Deus, dos anos não. 80. Esse podcast é pra Kaique qualidade. fazendo as participações especiais e lenhando entrevistado. Mas Não, graças porque- a Deus Lá que ele, você lá veio. O ele. pessoal mais novo vai pôr Leia em play lá no tudo, YouTube não. Exatamente. e vai olhar e vai ficar bem Brasil. Vai ter que pensar no Google que é bem Brasil. Guilherme, coloca lá a descrição, lá, a partir dos 35, né? É, vou ter que colocar lá acima do... O pessoal vai Você achar que é fora, pra por favor, terceira você retira idade. 20 Não, centavos. É isso, daí E foi aí- pro Tom Brasil. Do Tom Brasil, eu fui pra fábrica da Elos, ó, não é velha, né? Fábrica da Elos em Santa Amaro. Hoje tem a roupa da Elos, que é o Ezinho, pequenininho aqui, ó. certo. Fala que conhece. Já a tá- Elos. a Essa gente eu já- conheço. essa É, eu a gente já tá conheço. fazendo a Você conhece propaganda elas, né? aqui. Putz, fazendo Você propaganda, tá mano. triste. Eu vou trazer um Tem que ancião colocar na o nome próxima aí, ó. vez, prometo, tá? É, putz, traz seu Miyagi, né? Vou trazer, vou Murra. trazer, vou trazer. Puta, só coisa de velho, cara. A gente tem um Seu filho. Miyagi Murra, mano. Aí você lembra, né? Com certeza o pessoal não sabe Fala o que aí é uma parte do Murra. Murra aí, uma parte. Não sabe, não sabe, mano. Não sabe, não adianta. Murra, He-Man, putz, Power Rangers, Giban. Ixi, mano. Jiraiya. E Jaspion, né? Daqui a pouco Aí, também. você também sabe. Lembra do Não, não, eu sei Puta, porque o meu Giban, pai você é japonês, sabia o né? que Você é. lembra, né? Então Ah, você, bem Lades, resumindo, é a clara representação de quem saiu de baixo da base e acreditando naquele sonho, que é algo que já vinha dentro de você, você conseguiu despontar. Você fez por onde, a vida foi te dando, obviamente, as oportunidades e você foi desenrolando até chegar onde você está hoje, é isso? Isso. Abracei com toda a força aí a oportunidade e hoje, graças a Deus, eu procuro entrar em mais negócios, né? Que Sim. a pandemia foi um susto pra mim, né? Porque a gente vai pra chegar nessa todo parte, mundo. né? Era uma A gente vai incerteza. chegar nessa parte, provavelmente vocês vão perguntar Sim, sobre A isso, né? gente Que vai foi muito perguntar. difícil. Ah, mas é isso. Agora, pra gente, aproveitando o gancho que você deu, né? Você falou a barbearia era no mesmo local, era do lado. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Lades. O que te motivou, assim, que você tirou o seu sonho do papel e trouxe pro plano prático? O que foi aquele despertar? Você chegou e falou assim, não, agora eu tenho que ir. O que te decidiu sair do banco, onde você tinha a sua estabilidade, você poderia ficar lá anos e anos, né? Que basicamente é o que todo mundo começa a fazer. O que fez você falar, não, eu não quero mais isso? Porque pelo jeito não foi pela questão financeira. Então, o que foi o gatilho? Foi e não foi a questão de financeira. Não estava conformada em estar ali. E não é uma posição ficar onde eu estava. E eu não... Por exemplo, eu vi um futuro, crescer, subir de cargo, melhorar, até na questão financeira, de salário, mas não era. Eu queria mais. Eu sempre quero mais. Eu não consigo. Eu chego eu desejo eu traço um objetivo, mas eu quero superar aquele objetivo. Gosto dessas frases. Eu quero sempre superar o Essa menina é objetivo. produtora de frases. Por que é isso, gente? Eu falei, ela falou duas palavras, eu lembro das duas palavras Pelo dela. amor de Deus, rapaz. Então, sempre que eu penso em uma coisa, eu sempre quero superar aquilo. Eu não me conformo. Isso volta àquela história. Desde pequena, minha mãe sempre falava, a Graziela sempre quer ir além. Ela tá sempre ligada no 220. Ela tá sempre ali acelerada. Quer mais, quer buscar mais. Por que isso acontece? Então, quando eu falei assim, eu quero mudar de vida, primeiro, o start mesmo foi, quero empreender, quero trabalhar pra mim. Nada relacionado a trabalhar mais ou trabalhar menos, porque ser empreendedor você trabalha muito mais do que Nossa, você Deus. quer. Tem muita gente que não entende isso. Muita né? gente acha que não, vai empreender, vai abrir uma loja, é o horário que você quer. Não para. Vou dormir até meio-dia e vou Não acordar. traba- e vou eu trabalhava de segunda a sexta, agora eu trabalho de segunda a segunda, eu não Mas tenho essa- hora, eu não tenho férias. Essa é a visão que quem já tem esse instinto de empreender tem. Porque, na realidade, vocês me corrigem se eu estiver errado, eu acho que o funcionário comum, né, não é demérito pra ninguém, mas o pessoal já pensa o seguinte, eu vou entrar às 8, vou sair às 5 e... E acabou. Mas, na verdade, mesmo na época que eu trabalhava no banco, voltando até o que ele comentou, que as pessoas não gostavam muito, eu sempre fui muito de vestir a camisa. Boa. Então, eu trabalhava no Itaú, cor do Itaú predominante é o laranja, e sempre falava, laranja, até o coração do WhatsApp era laranja. E eu nem trabalhei, eu não trabalhava fora. Então, eu sempre estava ali vestindo a camisa do banco. E eu falei, por que não fazer isso por mim? Mas, eu também sentia muita necessidade, olhando as pessoas ao meu redor, com pequenos, médios, grandes negócios, não sabia para onde ia na internet. Então, eu falava assim, o que eu vou fazer na internet? Então, eu falei assim, eu quero começar a trabalhar com alguma coisa que eu gosto. Na época, foi iniciando a venda de só com biquíni, só com moda praias. Mas hoje eu já trabalho com roupas também femininas, mas voltada com o meu estilo que eu gosto. Então, eu trabalho com peças casuais, como vestidos longos, conjuntos, que é o meu estilo. Então, foi assim que eu iniciei, que eu tô no caminho, né? Porém,
eu queria usar a Serenou, que é o nome da minha loja, como laboratório. Eu uso a Serenou como laboratório. Cada dia mais eu venho aqui com uma invenção, eu ligo, mando uma mensagem pra Carol. Carol é minha designer, inclusive. Carol, muito obrigada por tudo. Valeu, Carol. Valeu, Carol. Ela que me Obrigado, aguenta, assim, Carol. as noites, falando assim, eu tive uma ideia. Eu quero fazer essa ação na loja. Vamos ver se dá certo? Vamos. Então, a Serenou, claro, é a minha loja, eu tô sempre ali fazendo o meu melhor, mas também é meu laboratório. Eu tô fazendo testes. Então, cada hora eu coloco uma ação que eu pensei, que eu criei, que eu estudei. Eu falo assim, não, vamos fazer isso. Vamos usar esse marketing. Vamos ver se vai funcionar. Vamos fazer essa estratégia de venda. Vamos. Aí eu já mando mensagem pra Carol. Falo, Carol, cria todo esse design, cria todo esse layout. Vamos jogar. Vamos ver se isso funciona na internet. Deu bom, não deu? E cada vez mais, as pessoas também vêm me procurar pedindo dicas. Falam assim, Grazi, como que você consegue fazer isso? Da onde você tirou a ideia? Eu adoro isso. Eu adoro sentar com a pessoa e conversar. Porque eu adoro compartilhar conhecimento. Sim. Isso Que eu muito acho que é uma importante, troca né? muito legal, né? Sim, Quando a gente sim, compartilha o nosso conhecimento. Que uma vez eu vi até uma frase, eu não lembro agora, vindo até no podcast. Para aí, lá vem outra. Se Eu vi até no prepara, podcast. Segura! Toquem os tambores. E coloca no Wi-Fi, porque a frase é pesada. Pra não lembrei. carregar, é doido. Foi o Bruno Perini, que uma vez estava no podcast, ele comentou. Quando você tem uma água, quando eu tenho uma água e você tem uma água, trocando, cada um continua com uma água. Boa. Quando eu tenho um conhecimento, você tem um conhecimento, trocando conhecimento, os dois têm dois conhecimentos. Então, sempre a gente está aumentando o conhecimento. Então, é sempre legal compartilhar. Então, eu uso a ideia, voltando para sua pergunta, Kaique, quando eu decidi largar tudo, é porque eu queria mudar. Eu não estava conformada no lugar onde eu estava. Tanto financeiramente falando, quanto eu estava estagnada, eu não estava estudando mais. E empreender, você está estudando o tempo todo, você está atrás o tempo todo. Isso que me move. E você Sou uma- não tem um limite, né? Você não queria ser limitada. Eu não quero- queria ser limitada e não queria cair na ideia do estagnar, ficar no conformismo, sabe? Eu não queria falar assim, pô, eu tava no emprego legal, tava ganhando bem, tava pagando minhas contas, tava tudo perfeito. Viaja uma vez por ano. Viagem, não, tal. viajava duas. Eu até brincava. As pessoas entravam no meu Instagram e falavam, você toda hora tá viajando. Tipo, é um emprego realmente muito bom, tava com uma flexibilidade ótima. Mas eu falei, gente, eu tô entrando aqui, tô ficando ali, no conformismo, tô achando que vai ser isso e acabou. Não, eu quero mais e eu continuo buscando mais. Então é por isso que eu decidi deixar tudo pra trás e começar a aprender. Esse E é foi isso o- que vai me deixar pro resto dos meus dias. Até pegando um gancho, não pretendo me aposentar. É uma Ó. coisa que eu não pretendo. Já Não, ouviu não, aí, não INSS, tenho esse já fica sonho. feliz já. Não tenho esse sonho de me aposentar. Eu quero continuar, claro, trabalhando menos, mas eu quero continuar compartilhando conhecimento, compartilhando meu dia a dia com as pessoas. É uma coisa que atualmente eu tenho muita vontade. Isso que você falou é legal, né, ainda mais para o pessoal que está assistindo, para eles poderem ver essa visão que a gente tem quando a gente vai começar. Tem gente que começa um negócio e começa uma empresa porque perdeu o trabalho e aí acha que isso é uma saída. Como se fosse uma coisa simples. Eu vou abrir um negócio aqui, vou ficar rico e vai dar tudo certo. Porque a pessoa não tem aquele pensamento que a gente tem de... não é um caminho opcional. Você tem que escolher aquilo e se manter ali a todo custo. E não porque sobrou isso aqui, então eu vou montar uma empresa porque foi o que aconteceu. Tem gente que monta um negócio assim e acaba quebrando. Porque a pessoa não está motivada a fazer aquilo. Ela colocou aquilo como opção até ela conseguir arrumar outro trabalho. Ou eu preciso montar essa empresa porque eu preciso comer. Já começa errado, porque a empresa é uma coisa, né? A pessoa jurídica é uma coisa e você é outra. Eu Exato. acredito que não é porque a Grazi tem as vontades dela, tem os problemas dela, que a Serenou vai ter esses mesmos problemas. Ela não vai ter. A Serenou não pode ter sentimento, a Serenou não pode ficar doente. Então, o empreendedor ele tem que fazer essa divisão muito bem. Existe a empresa e existe eu. Eu sou um funcionário da empresa, se a gente for pensar assim. E para você, Lades, qual que foi aquele gatilho que você olhou e falou assim, agora eu vou montar a barbearia, vou tirar o meu sonho do papel, né, que o senhor falou até que tem ele há muito tempo, o senhor não, né, que nós está no boteco, é você mesmo. pelo amor de Deus. Que sai, às vezes sai automático o senhor, que eu tenho muito respeito pela sua pessoa, meu patrão, você sabe, né? Começa Obrigado. assim, daí pra frente, é Ó, só pra depois trás, você viu? paga o almoço, viu? Não esquece. Deus não. o livre. Precisa aqui, mano. E eu Que paguei que o café foi? de manhã. Foi não? Não era pra pagar. Ó, Vou na prejuízo. chapa com café com Prejuízo. leite. Olha o prejuízo. Não entra nessa aí sem Não, Não foi, entra. não foi nem Entra. 15 reais, que prejuízo é esse? Foi R$16,50. Você até gravou o valor, caramba. Mas tem você que tá pagar, vendo como é que eu vou amizade- pagar sem saber o valor? Não, mas você não precisa me Meu amigo, contar o valor. nós estamos falando de empreendedorismo. O empreendedor, ele foca no lucro, a despesa, o valor que você projeção. pagou ali. Não, você, Pô, falou, que você é podia isso? falar, não, deu uns 15 reais. Você falou R$16,50. Você foi? Isso, porque eu paguei No R$16,50. Eu detalhe. vi a maquininha computar R$16,50. Aí o segredo do empreendedorismo é prestar atenção nos detalhes, meu
patrão. Tá certo. Pega a visão, 50 pega a centavos, visão. né? Então, Aí tá que a bom. pandemia me ensinou, sabia? Olha, eu gastava R$ 800 em açaí. Veja só. No mês. Eu podia ter uma loja de açaí, pô. R$ 800 em açaí. Todos os dias eu tomava açaí. Às vezes 1 ou 2 vezes por dia. Quando eu olhei aquilo, né, na pandemia, eu falei, nossa, mano, olha o meu gasto. R$ 800 de açaí, eu fiquei desesperado. Mas não é possível que eu gastava R$ 800 em açaí. Então hoje eu aprendi. Na verdade, eu ando com dinheiro contado no cartão. Quando eu preciso mais, eu falo, amor, faz um Pix aí que eu preciso de um valor a mais. Por quê? Porque eu gastava muito. Essa parte que a gente tem que aprender muito. Essa é a parte mais difícil de empreender. Né? Abrir um negócio é muito fácil, cara. É fácil demais. É fácil demais. Quase todo mundo tem carro aqui. Se você pegar seu carro e vender lá por 40, 50 mil, você já abre um negócio. Agora, o negócio sem uma administração boa é como se fosse um corpo sem alma. Caramba, agora pega essa aí também, hein? Não é isso? Pega essa aí também. Boa. Rapaz, eu vou parar de vir pra cá. Mano do céu, Vou essa deixar ficou os caras vir só pesada, com as hein? frases prontas, né? Eu Deve ter um não livro. tenho nenhuma frase Deu até pronta, porque eu tô calor. no Não, deve ter um natural. livro que esse povo lê, porque cada Caramba. frase uma melhor que a outra. Eu vou falar uma coisa, outra coisa, outra coisa. E tem que É, voltar pega rápido, essa. senão daqui a pouco ela sai. Manda. Já até saiu, eu Um acho. homem é um homem. Um menino é um menino, menino. exatamente. Aí, pronto, pega essa que nós Pega desejamos. essa, Pega esse Arrasta negócio pra aí. cima, meu patrão. Puta, agora vocês me ferraram, hein? Não, mas eu lembro. Então, O negócio... o gatilho. O negócio sem aquela administração dentro é como se fosse um corpo sem alma. Realmente, pô. Não adianta. Muita gente tem o dinheiro para investir, mas não tem essa coisa de empreender no sangue. Exato. É muito fácil ter o dinheiro, né? Tipo, uma pessoa normal, ela tem 50 mil juntando o carro, a moto. Uma pessoa normal, assim, eu digo que trabalha todo dia. Na média né? do brasileiro Na média do atual. brasileiro. Se ele espremer bem, ele vende o carro, pega o fundo de garantia, alguma coisa, ele vai 50 mil, um cara abre uma barbearia com 2 cadeiras e pode progredir com 50 mil. Ele pode abrir. Só que, e a alma? Né? Um corpo sem alma não é nada. Então, isso que acontece. Uma empresa sem uma boa administração, ela não é nada. Então, não adianta. Você tem que ter o dinheiro, mas dá para unir isso aí, é o que você falou. Uma água e outra água cada um tem uma água. Se juntar as duas vezes, são 2 águas. Então, se você pode pegar um cara que tenha o dinheiro, mas não tenha esse sangue de empreendedor. E dá certo. O que é normal e tá tudo bem, né? Ninguém É precisa normal. ser... Depois de 5 anos você quer matar o sócio, mas... Tá tudo tranquilo. Tá né? tudo tranquilo. Você viu aí Edmilson já, pô? Não, Já esses viu? caras aí Pelo são do amor meu de coração. Deus. Deu 5 anos, ele pescoço todo Sai mundo. fora, Acaba o procura a contrato, gente, né? porque o Tô negócio vai brincando, esses pegar caras é pra feio. vida Vai inteira. pegar feio, Pra vida procura. inteira. É. Te amo, Japa. Edmilson, um abraço. Né? Te amo. A Ju também, senão... Falando de Jura. japonês, falando de Edmilson, mas não falando de mim. Ju, te amo de coração. Você Claro, ama, sim. Ju. Então o mano, negócio momento foi- romântico. Você foi o cara que, no início, teve a alma e não tinha o corpo. Foi isso? Que Na verdade, consigo entender? Ou você conseguiu eu fazer uni uma os dois. base dos dois e dali você partiu? É. O que levou você a falar, não, vou sair daqui do mercado, pra mim deu, vou tocar minha vida só e vai ser isso, vou arriscar. O que te levou a isso? Meu receio é ser descartável, né? Quando eu olhei um cara de 30 anos de shopping, não vou falar o nome não. Que já disse. Corta Que essa saiu parte rápido, do né? nome. Não, a gente Isso, vai isso. cortar, pode ficar tranquilo. Corta o nome deles. A gente vai cortar. Qual que foi o nome? Ibirapuera, né? Que você Não, vai esse cortar, aí fica não foi tranquilo. Ibirapuera, Era o não, parque, cara. foi o É, parque. Isso, parque, não foi tá o shopping certo, que ele tá trabalhou, não, mas enfim. Mas Cor- enfim. continua. Conta. Quando eu vi um cara de 30 anos fornecido para uma empresa e ele simplesmente pegou os papéis dele e foi embora, pra mim foi um absurdo aquilo ali. É o extremo, né? Ali caiu a ficha. Eu falei, mano. Porque as pessoas acham que eu sou família dos barbeiros, né? Tipo, às vezes levam a minha casa, às vezes a gente sai junto, a gente tá junto. No mesmo lugar que eu como, a mesma coisa que eu como, eles comem também. Tá certo. Da hora, show de bola. Porque eu vi isso acontecer. Um cara de 30 anos prestando serviço para uma empresa. E quando chega 30 anos para aposentar, ele pega os papéis e vai embora. Nem sequer o diretor desceu para o melhor restaurante do shopping. Ele podia ter descido. Isso pega a visão para todo mundo, viu, cara? Ele não desceu para comer no restaurante. Vamos ali, ó, infeliz. Vamos sentar no melhor restaurante e escolhe o que você aguentar comer e o que você aguentar beber, tá? Para marcar essa nossa participação de todos esses anos. Ali eu senti que tinha necessidade de abrir um negócio e mostrar como que se lidera. Boa.
É isso. Era fazer a diferença. Fazer a diferença. Você viu que o Um pessoal inconformado. errou. Nós somos um inconformado. 2 inconformados, 3 inconformados, 4, 5, 6. Você viu aonde o pessoal errou e falou, eu vou sair daqui, vou montar o meu negócio e vou mostrar que dá pra fazer diferente. É isso. Gostei. Falei nisso ontem. Meu Deus, conceituei. Eu E vou disposto- começar a criar umas frases também, que eu tô bom com esse cara, negócio. vou te mano. patrocinar. Não se brinca precisar. comigo. Não é só de não, pirona, que eu não, sou né? Ó, eu Não é só de cobro- pirona, não, não. 30%. Vai cobrar 30%, olha, na cadeia. Aqui não, meu pai. Bom, Oxe, Deus o livre. Seguindo esse pensamento, né? A gente já teve um gancho aqui. Grazi, qual foi a maior dificuldade que você teve, assim, quando você começou a empreender? Qual que você acha que é o maior problema? No início, claro, né? Eu sou uma pessoa muito família. Tudo que eu faço, inclusive até entra um pouco nos propósitos, é voltado para minha família. No caso, meus pais, meus irmãos. E aí, no começo, acho que a coisa mais difícil foi a falta de apoio. Eu sei que a gente não precisa, a gente não depende das pessoas. Eu não esperava nada dos meus amigos, eu não esperava nada dos meus amigos de forma geral. Mas chegar ali, entrar em casa e falar assim, olha, vou largar tudo e vou vender, que ali não era empreender, não era criar uma marca, não era criar um negócio. Vou vender biquíni, que foi essa frase que eu usei, e eu tive, você tá louca? Na hora, meu pai, que é um dos caras que eu também mais admiro, olhou pra mim e saiu andando, falou assim, eu desisto de você. E aí aquilo Nossa, cortou meu coração. Que saudável. Depois você vai lá que eu vou Meu rapar Deus o coração do dela, tá cheio de cabelo, viu? Deus do céu, não vou nem citar o nome. Não. Vai. Mas Como é o nome do pai, vale só pra lembrar? levantar meu pai, Como é o nome do pai dele? eu devo tudo pro meu pai, Edmilson. Mas Edmilson aí. Abraço, Edmilson, Abraço, Edmilson. ele Tamo te amando, seu sabe, Edmilson, aqui. ele sabe que eu amo ele, eu não tenho, mas ali também foi pro meu bem. Porque ele falou assim, você tá se formando, eu sou formada em publicidade e propaganda, você acabou de fazer uma faculdade, você tá numa empresa boa, você tá trabalhando, você tem um grande futuro nessa empresa. Por que você vai fazer isso? Então ali não era assim, desmerecendo, nem nada disso, eu sei muito bem. Mas na hora ele falou assim, filha, você tem certeza disso? Mas eu não senti um apoio, isso nos primeiros dias. Mas ele tava pensando no seu bem. No meu bem, Isso é não, normal. isso total. Porque Preocupado, viu, seu Edmilson? Total. porque assim, a pessoa de preocupado com fora que vê um empreendedor, Aham. que ele tá disposto a arriscar tudo, a pessoa de fora que vê isso, ela não entende. É loucura. Ela fala assim, mas você não tá bem, você não tá ganhando seu dinheiro, você fala, mas não é, eu não quero viver fazendo isso. Exato. Entendeu? Porque trabalhar pra gente é prazeroso. Pelo menos pra mim. Eu gosto. Eu gosto. Não, eu amo. Ama o Lades, eu não preciso nem Mas Trabalho falar. eu mais tenho uma que eu liberdade que outras pessoas não têm, em fazer o que outras pessoas não podem, só que em comparação você também tem o dever de fazer coisas que outras pessoas não têm obrigação. Então, por exemplo, o empregado olha pra você, o cara que tá trabalhando com você, ele olha e fala, eu tenho um horário de tal a tal hora e pronto, Vou cumprir. ponto final. Mas o cara chega aqui muitas vezes, um exemplo, tá? 9, 10 horas da manhã, sai daqui mais cedo. Só que é o seguinte, o cara não vê o final de semana que você trabalhou, o cara não vê o final de semana que você abdicou de estar com a sua família. Então, é aquilo, é exceção. Cada um vai abrir mão de um pouco de certas coisas para poder chegar lá, né? Sim. Então, claro, ele falou tudo, tanto ele quanto minha mãe falaram tudo isso pro meu bem. Eu tenho total convicção disso. Mas ali na hora, Não era aquilo que não você era estava aquilo esperando. que eu queria ouvir. Eu Você queria esperava ouvir. um vai que vai dar certo, Eu tô com você, eu tô com Exatamente. você. E aí ele pegou e falou, eu lembro que minha mãe, aí foi minha mãe, virou e falou assim, tá bom, você vai abrir uma loja, e eu não queria começar na internet, não quis começar na internet. Eu já quis entrando, alugando ponto. Falou, quanto você tem na sua conta hoje? Pra você abrir sua loja. Falei, mãe, eu tenho R$1.000. Ela falou, R$1.000. O aluguel é quanto? R$1.000. Você sabe que você tem Deus que... é muito. Pega a visão. Oxe, meu Aí eu- amigo. Aí ela falou, você tem que pagar 2 meses adiantado, vários você tem que ter peixinhos, né? mercadoria. Você não tem nada disso, Graziela. O que você quer fazer? Aí eu olhei para os dois e falei assim, tá bom. Aí eu Colocando deixei- defeito, né? Toda colocando hora. todos em paz. Toda Falei assim, hora vai ter um obstáculo. Não, mas se você fizer isso, vai acontecer Mas na isso. realidade é Você aquilo que tem um você falou. racional. Não Você é tem um questão de racional você nisso aí. colocar defeito, ou impasse, ou qualquer coisa do tipo. É que a pessoa que tá de fora, ela Cuidado. consegue ver coisas que quem tá lá dentro não vê. Então, por exemplo, talvez você até tenha visto, já tinha programado, tá faltando 1.000 aqui, mas eu vou conseguir, se eu trabalhar e vender isso. A pessoa que tá de fora já olha da forma mais negativa possível pra ficar pronta pra pancada. Então, não, falta 1.000, ela não tem, não vai conseguir, precisa pensar nisso. É tudo de uma forma pra tentar te proteger. Nem sempre é por inveja ou que Não, que- não. Não. Embora aconteça, que foi o que a gente falou no embora começo, aconteça. né? Foi, Mas- por No exemplo, caso dos seus pais, seriam preocupação. preocupação. Tanto Vamos é, colocar assim. tanto é que eu também tinha comentado com amigos e falou assim, tem certeza disso? Mas para meus amigos, eu nunca fui uma pessoa, amigos, colegas, enfim, nunca esperei. Boa. Não esperei. Eu escutei e falei, beleza, vou fazer diferente. É Eu o quero... que você acha? Depois você me vê. lá. Depois você me vê. Esquenta Então, a cabeça, isso não. me motivou. Só que no dia ali que eu comentei com meus pais, foi aquilo que me deixou
chateada. Mais Isso, pesada, né? Mais pesada. Aí, setembro, eu falei assim... E eu também já tinha comentado com eles com a intenção de falar... me empresta uns R$500 aí pra me comprar de mercadoria, A pessoa já revender. fala que vai dar errado, você fica com vergonha. Alô Aí eu- pai, alô mãe. Exato. Não joga pra baixo, não. Ela só queria 1.000. Eu não precisava do seu palpite, agora eu preciso, porque você vai me dar 500. 500 vai, 500 da Agora mãe, eu vou te 1.000 ouvir. pagou o Hã? depósito. Pagou, pronto. Mas aí me quebrou, porque eu falei, eu não vou pedir. E também não podia voltar pra trás, porque Então, você tem espírito exato, empreendedor, porque eu tem que ir cheguei pra com cima. tudo. Eu cheguei, sentei na mesa da cozinha e falei, ó, é isso daqui vai me trazer isso. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ter que me virar. Então eu tinha aqueles R$1.000 ali do aluguel. Falei, vou esperar mais um pouco. Se aquele ponto comercial for pra ser meu, Vai sim. vai ser. Também acredito muito nisso. A fé, com E aí eu peguei os R$1.000 e comprei tudo mercadoria. Não tinha ponto, não tinha nada. Comprei os R$1.000, fiz os R$1.000, dobrei o valor e falei assim, pronto, agora eu Graças. tenho R$2.000. Mas qual é a rua mais frequentada? Repete pra gente. É, aquela- A rua mais movimentada do mundo é a internet. Gente, pelo amor Não de tem Deus. como. pelo Dá amor pra de isso, dá pra Deus. isso, dá pra isso. Não tem como. Respeita Não o garoto, adianta meu você estar patrão. no ponto no centro, não adianta você estar na Avenida Paulista, na Vila Patenteei. Madalena, nada. Patenteia pra Vai mim, ter por que favor. patentear essa frase. Não, você não, já eu, porque é primeiro. Não, não tem não. Não, tá tem no gravado, Instagram. ela tem prova. Já Tem tem no meu Instagram Tá e eu tenho 2 patenteado? advogados ótimos. Tá patenteado? Viu? Tá patenteado. Você viu naquele... Como que é o nome daquele negócio lá? Tá vendo? Shark No Tank. boteco é assim, eu meto o processo nas Shark suas Tank, costas, né? rapaz. Tá pensando o quê? Eu vou O cara botar falou assim quente. que ele não tinha patenteado. Falou assim, você não patenteou? Que E pena. recentemente a gente patenteou o Lattes, né? É, mas eu sempre falei pra você patentear. Então, mas quando criasse a segunda, eu ia patentear. Era pra ter na primeira, porque... É aquele, né? Depois eu faço, depois eu faço, faço, depois eu faço. Aí vai vai procurar adiando. advogado. Não, eu quero botar no pau, não sei o quê. É, aí Eu o cara eu ouve- colocava um... Não, Apesar de que aí eu o cara particularmente- abre outra Lattes, aí ele registra o nome, você não registra, a gente processa ele vai querer Apesar o de que eu dinheiro e aí. particularmente adoro quando os cabos vão empurrando com a barriga assim, porque geralmente dá problema, né? E eu, não fazendo propaganda, adoro problema. Eu vivo deles, é uma coisa muito saudável. Mas continua, filho, não patentei agora Eu vou não. processar Não pode. você, hein? Não, não faça isso não, pelo amor de Deus, tem fé em Jesus. Propaganda. Calma. Continua errando tudo aí que você vai ver onde você vai parar. E aí, Ó, pra os caras tá até voltar... gorando eu aqui, mano. Não é possível. Eu vim aqui pra vocês me ajudar ou pra... A gente tá te ajudando. Pai, meteu o dedo nesse... Não, nós tá te ajudando aqui. Cria a sua Eu te frase, amo, meu eu crio a patrão. minha frase. Ah, já criou uma discórdia. Tá tudo certo. Bah, merda, você bebe e dá briga, ó, tá vendo? Chamou todo mundo, parabéns. Daqui a pouco é a um gente tem que prazer. mandar o garçom trazer outra rodada. É, eu tô falando que não era água. E aí eu peguei esses R$2.000 voltando, que eu já tinha multiplicado o valor, então, ou seja, vendi de mercadoria, vendi para as pessoas mais próximas, multipliquei o valor e fui na imobiliária. Falei, o ponto tá disponível? Tá disponível ainda. Fechei. Isso era final de outubro. Fechei o ponto. Aí tinha alguns ajustes para fazer, questões de água, enfim, que não estava regularizado. O ponto só ficou pronto para uso por volta do dia 15 de novembro de 2021. Falei, agora eu tenho que entrar, né? Sim. Isso eu tava continuando vendendo. Eu tinha, perto da inauguração, eu tava mais ou menos com cerca de uns R$600. Mas você já Só. tava fazendo as ofertas pela internet, né? Não, Não, nada. nada? Eu tava com vergonha, Ah, você não, porque entrou, não tinha entrado na rua? não entrei na rua. Perdi muito dinheiro aí. Perdi Tava dinheiro. bloqueado, tinha blitz? Perdi dinheiro. Eu Ela não tava entrei no na beco, rua. entendeu? tava Tá no quase beco. lá, mas não tá. É, entendi. Eu Na pra- viela. Na É, viela. Na exatamente. viela. Ela ficou meio assustada, vamos entrar nessa rua, não. Eu tava essa vendendo rua para aí- as pessoas próximas. Então, por exemplo, eu comentava, mas eu não postava nada no Instagram justamente por conta da vergonha. Que na minha cabeça era, se meus pais não estão acreditando nisso, quem vai acreditar? Como que eu vou colocar a cara na internet e vou sair Menina, vendendo? eu acho que Se pra quem trabalha colocou nesse- você no mundo, né? Pra quem Exato. trabalha nesse ramo, tem 3 coisas que, né? A vergonha, a principal, a vergonha, eu acho que é o Vergonha. que menos pode haver, né? E eu tava morrendo de vergonha. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso, De pirona, eu tenho isso Da de esgota, pirona. não é? 10 gotas. Bezetacil, Tossiu, de pirona. Mete igualzinho, Bezetacil, olha. mostra a bunda. Menino, Chazinho. em Deus. Falei, eu preciso começar, né? Então, fui numa gráfica, pedi pra fazer um banner, coloquei como fachada. Quando eu peguei o ponto, não tinha piso, não tinha, só tinha aquelas portas de aço, não tinha nem porta de vidro. Era uma casa E muito um banner engraçada. escrito Serenou. Com totalmente um logo totalmente mal feito que eu mesma criei. Aí eu falei assim, gente, ó, daqui a 2 semanas a inauguração da minha loja, e eu tinha exatamente 20 peças pra vender. Daqui a 1 semana. Aí eu comecei, vou anunciar uma loja, abri a loja com o que eu tinha. E era uma loja de 40 metros quadrados, com 20 peças, então pensa, aquele vazio e um provador improvisado, que eu coloquei duas cortinas e pronto. Não, e é biquíni ainda, né? Não ocupa muito espaço. Não ocupa muito espaço, então eu tenho até as fotos do começo, tinha nada. 20 produtos, cabe numa sacolinha do Eu ia pacoteiro colocar- da Tenho. Lattes. Eu ia colocar tanta flor nesse mundo que vocês iam ver. Menino. E eu não tinha nada. Só que aí, aí meus pais começaram já a me ajudar. Então, quem tava lá um dia antes ajudando, amarrando as Edmilson. coisas.
Senhor Edmilson. Aí, Recebe a Edmilson deu uma bola fora no começo, mas depois falou, vou consertar, tá aqui uma injeção, filha. Exato, e depois Joga aí você. Sim, Mas esse é o legal, porque aí as pessoas que não acreditavam em você naquela hora começam a acreditar porque você segue sozinha. começa. Vocês não vão me ajudar? Então tudo bem, eu vou seguir. E Isso também a minha mãe, que tava lá por trás, falando assim, vai, ajuda. Ela me dando algumas dicas. Não, filho, eu vi isso na internet, as pessoas estão usando assim. Compra isso que vende. Aí, beleza. Inaugurei a minha loja com absoluta... A loja tava vazia, gente. Eu fiquei com uma vergonha no dia da inauguração. Uma vergonha que eu não devia. Eu fico com vergonha de falar isso. Porque eu falei, gente, eu não tenho nada. Como que eu larguei tudo? Eu tô aqui com uma loja com nada. Foi num sábado. No sábado eu tinha vendido as 20 peças. E como que tava na primeira semana de dezembro, o Brás, que é onde eu compro pra revender as roupas, abre todo domingo. Qual loja mesmo? Sereno Beach. Não. Ah, não, onde Você eu ia falar. compro. Quer Não, aí, Mano do céu, Não, agora fica eu lembro. tranquilo. Lasquei. eu não tenho problema. Nossa, agora me Eu não lasquei. tenho problema nenhum de falar onde eu pego. Mas eu não fala compro não, pra... mas não fala não. Não, mas eu vou te explicar o porquê. Eu compro realmente pra revender no Brás. Mas eu falo, vai você um dia de madrugada, meia-noite no Brás e fica até 8 horas da manhã. Não é uma loja, você entra, compra e revende. Não. Ali é muita caminhada. Mas infelizmente a pessoa tem aquele papo do Rinodê, né? Rinodê, todo mundo sabe que você... Eu acho que a gente vai Vai se tão complicando processado lá, nesse já tô... negócio aqui. Quem tá falando é ele. Corta o Rinodê, tá? Desculpa aí, pessoal. Essas que aqui vai lojas de rolar processo perfumes, até não quero né, mais. secundários, o que elas fazem? Ela te vende um produto pela metade do preço e ela fala, ó, você pode vender pelo dobro. É assim, então as pessoas fazem essa matemática de louco, de padaria. Então elas acham que você compra lá, tá ganhando o dobro, mas o desgraçado não vê que você tem ar-condicionado, o que você falou, levantar de madrugada, ir lá fazer compra, gastar tempo, estacionamento, risco de ser roubada, risco de bater o carro, de tomar multa, eles não veem isso aí. Então, mas infelizmente é bom não falar, porque essas pessoas, elas vão achar um defeito. Você lembra daquele Eu jogo ditado muito que limpo. falava que o pessoal vê as pingas que a gente toma, mas não vê os Isso. tomos que a gente Vê leva? os- É direito de boteco. É direito de boteco, É direito de meu patrão. boteco. É direito Aponta de aqui, ó. Dá um boteco. zoom aqui, dá um zoom. Ó, Dá um não zoom entra isso aí. sem instrução do profissional, meu patrão. Ó, água da boa. Eu não tenho realmente, eu jogo muito limpo, eu não tenho problema nenhum falar que eu revendo as peças, eu ainda não tô com confecção, mas é uma coisa que eu tô caminhando, de falar que eu compro no Brás pra revender, porque é o maior polo comercial do Brasil, não tem da onde. Falar assim, a roupa que tem no shopping, ele vem do maior polo comercial que tá ali no Brás. Não dá pra mudar, O Brás é né? o mundo, não tem a como mudar. logística, a fonte de fornecimento. Agora, o difícil é você achar as peças com as suas características. A minha loja não é uma loja que você entra e tá com as roupas que tem todas as lojas. Não, é um estilo totalmente diferente. Então, pra você achar, você tem que fuçar bem. Então, eu não tenho problema nenhum. Isso eu falo pra clientes, eu abro no Instagram e falo, gente, vou realmente, saio meia-noite de casa numa segunda-feira, chego só meio-dia do outro dia, são 12 horas caminhando, são 12 horas sozinha. Então, assim, tem todo o perigo, tem toda a logística. E ainda assim consigo manter um preço muito acessível. Mas voltando, eu tava com muita vergonha. Então eu vendi todas as peças no sábado da inauguração. E no sábado mesmo, quando eu fechei a loja 8 horas da noite, eu dormi até meia-noite e fui pro Brás de novo. Porque no domingo eu queria abrir. Então eu fiquei nisso por um mês. Comecei a vender. Até que eu consegui dinheiro pra colocar um piso, porque eu não tinha piso. Dinheiro pra fazer um provador, dinheiro pra fazer uma porta, dinheiro pra fazer uma fachada. E assim eu tô indo todos os dias. Assim eu tô recebendo cada vez mais. Agora que as coisas começam a ficar mais estabilizadas, que a divulgação, que as pessoas começam a olhar com outros olhos, aí todo mundo já começa a perguntar. Leva mais a sério. Leva né? mais a sério. As boa. pessoas chegam, falam assim, como que você fez isso? No meu Instagram, diariamente, tem alguma pessoa ou outra, Grazi, eu quero começar um negócio, como que eu faço? O que você fez? As pessoas te apoiam mais, começam a levar mais a sério e não tratam como lojinha. E isso eu deixei também muito bem claro. Eu não tenho uma lojinha, eu tenho uma loja. Sim, Não claro. é uma lojinha, é uma loja. Então, pra você, a dificuldade maior foi essa vergonha, né? De A começar o vergonha negócio E efetivo. um pouco que foi o cuidado com a falta de apoio. Isso eu senti um pouquinho no começo. Então foi isso que gerou a vergonha. Então eu tava com muita vergonha de começar. Eu tinha vergonha, eu aparecia nos stories pra falar sobre qualquer marca. Qualquer coisa, mesmo que eu nunca nem pensasse em ter uma loja. E deu aquele friozinho na barriga. E no quando eu primeiro falei, dia. gente, é meu negócio e eu tô com vergonha, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho uma loja. Eu nem queria ser a cara da minha marca. Eu queria colocar eu chamei várias pessoas pra tirar foto. Falei, eu não quero colocar. E realmente foi isso que eu fiz no começo. Eu não era muito a cara da minha marca. Hoje que eu sou a cara da minha marca, as pessoas não gostam quando eu chamo influencer pra ir na loja. Elas não gostam. É a diferença, né? É o Algumas diferencial, pessoas né? enfrentam alguns problemas, mas é natural você conseguir entender o lugar do outro. Então, o seu problema
no início a sua maior dificuldade foi a falta de apoio, que a gente já Isso. discutiu, e essa questão de você mesmo ter esse bloqueio, essa vergonha. Eu tava com esse vergonha, eu tava com esse impasse. Falei assim, não, por que eu não deixo tudo pra trás e Menino. volto a trabalhar, e volto a registrar minha carteira de 3 trabalho? coisas no mundo que eu não tive. Beleza, dinheiro e vergonha. Eu também Lá em nunca casa tive, não, nunca teve isso em sobra, não. Eu tive vergonha, mas A gente era pobre sem vergonha. Sempre. Ou combinação medonha. Miséria. E você, lá? Conta pra gente. Qual Qual foi a sua foi, dificuldade? A sua maior dificuldade quando você começou, assim? Eu sei que a gente vai falar dos anos 70, né, agora, pessoal mais Eita, novo. Só o Meu, cheiro de vem a- mofo Se na tiver dois fita advogados linha. que não sejam esses assistindo esse podcast do Direito de Boteco, quiserem entrar em contato, é 980. Não. O final depois eu passo. Processar esses caras, mano. Faça isso não, É rapaz. velhofobia. Chama Não, isso aí. eu não Olá. sei, não. Eu tô Como que é o sendo nome disso aí? sincero, porque você falou Como que é o nome disso, velhofobia? Você conheceu o Chacrinha? Não, Não, não é do né? meu tempo, não. Não é não. Ele né? conheceu, mas deu uma demorada. O pra balão tocar frente, mágico. É. Mas vamos lá. Qual que foi a sua maior dificuldade, assim, quando você começou? Cara, é muito próximo do que a nossa amiga falou. Como é o nome mesmo? Grazi, pode me Grazi. chamar de Grazi. É a Graça. É muito próximo. Mas o reconhecimento. Quando as pessoas te olham e falam assim, pô, o cara é empresário, o cara tá empreendendo. Muitas pessoas já abrem perto de casa que você tem uma facilidade. Por quê? Essa facilidade de você conversar com as pessoas, você conhece. Ah, vou abrir um negócio que eu sou muito conhecido. Não funciona assim, tá? Ajuda um pouco. Mas, de contraponto, às vezes pode prejudicar você. Então, o reconhecimento foi a minha maior dificuldade. Como assim o reconhecimento? Quem conhece Jesus aí? Pô, mano, quem não conhece Jesus, mano, se enterra, né? É aquele senhor da cruz, né? É, o Senhor da Cruz. Claro, não é o Jesus aquela loira lá que pegava lá, como que é, Madonna? É, não é o Jesus da Madonna, Né, não, é o outro. danadinhas, né? Esse Entendi. Jesus não, é o outro Jesus, Jesus lá do céu. Então, Jesus, ele era filho de quem? José e Maria. José e Maria. Quando ele começou a sair e tal, as pessoas olhavam para ele, isso aí é Jesus, ele é filho de José e filho de Maria. É só isso que ele é. Só isso. Imagina se Jesus levou quase 30 anos, daí dos 30 ao 33 ele criou essa fama, né? Esse crescimento gigantesco que vem até hoje. Sim, o Então ele mundo é levou marcado 30 antes, anos, depois, cara, para criar a marca dele, né? 30 anos para criar a marca e voar para as pessoas acreditarem nele. Imagina nós, réis mortais. Então, para o seu amigo acreditar que você não é mais aquele cara que soltava pipa com ele, que jogava bola com ele, que ia pro rolê com ele, é difícil. É muito. Muito difícil. Conquistar o respeito, né? Conquistar o Vamos colocar assim. respeito. Fala assim, pô, o cara se formou em direito, né? Assim que fala, porque tem um monte de é isso frescura, né? mesmo. Se formou em direito. Pô, o cara é advogado. Ô, doutor. Pra confiar algo, Pra na, confiar sua algo mão, na sua mão. É um negócio Ele confia um pesado. cara que ele nunca viu. Ele vai lá no centro da cidade, encontra aquele tiozinho lá de óculos, paletó. Fala assim, esse é advogado bom. Mas não acredita em você, que lutou, que viu de onde você é. Você é quem? Você é simplesmente o filho de José e Maria, assim como eu era. O que eu fiz? Saí do meu conforto e fui pro lado do shopping Campo Limpo, 5 km da onde eu morava. Não conhecia ninguém, não sabia de ninguém. Peguei uma pastinha, fui até o shopping. Esse não tinha essa rua ainda, né? A Rua da NET. A Rua da NET, número 77. Não tinha essa rua, Nossa, né? Tão forte Essa quanto piadinha hoje, né? foi cretina. Foi do balacobaco, Não, né? essa foi como do diz. bizu. Né? Essa é a piadinha essa dos anos foi Piadinha passados. velha, né? Não, mas tudo bem, pode prosseguir, Pode querido. continuar, pode continuar. Mano, esses caras têm alguma coisa O contra mim, mofo ia mano. na fitalina Eu amo você, agora, eu te deu uma falei. florada, mas tá tudo certo. Tá Eu vendo? ia falar que a É Praça conta da Nossa tá idade. perdendo, Ah, mas eu não. falei, não, melhor não, deixa ele até seguir. você. Daqui a pouco, Deixa ele daqui a seguir. pouco o Eu Carlos vou roubar. Alberto vai ligar e Eu vai vou falar, roubar pessoal, rua, Falei, a Praça Nossa tá perdendo. rua mas eu da falei, internet, deixa ele seguir. Ô, rua meu, da certo. internet, rua que ninguém conhece. Rua Deixa da eu já internet. pedir para meus advogados iniciarem o pedido da patente. Mas, Lades, o que você falou faz sentido. Eu acho que todo mundo enfrenta isso, né? Alguns não conseguem ver, mas a realidade é que de quem a gente mais espera é de onde a gente menos recebe. É aquela frase famosa, né? Santo de casa não faz milagre. Não faz Essa é milagre. velha, hein? Casa de Ah, ferreiro, velha. espeto de pau. Aí! Eita! Agora virou eu me asilo. empolguei. Virou asilo. O pessoal novo vai ficar olhando Eu não vou "Que que falar esse pra pegar pessoal tá bengala, senão falando?" vai ninguém vai falar assim, lá ele. Mas só tem velho aqui. Agora, Só velho. Mas, como o mundo não é só tristeza, agora eu acho que todo mundo quer saber também qual foi o momento de maior felicidade. Até hoje, né? Você montou o seu negócio, a gente sabe que tem altos e baixos, mas qual foi aquele momento mais feliz pra você, quando você montou? Por ter um ano, apenas falta de um ano de loja, eu ainda não... Eu já vivi grandes momentos, mas eu sei que eu vou viver muito mais.
Porém, teve um dia que eu tava muito triste, eu não tinha vendido nada na semana inteira. E mesmo com todo o trabalho, tá ali todos os dias. E eu falei assim, meu, eu vou deixar isso pra trás. E aí já volta com questões em casa, falando assim, ó, não tá dando retorno. Eu te avisei, né? Eu te avisei, eu escutei Isso muito, eu te avisei. a coisa avisei. que eu acho que ninguém quer ouvir. Come amendoim, filho. Tá de graça. Não, é que eu tô meio... Você meio tá na- cansado? apreensivo, Não né? pode comer. Ó, É mas, boteco. da próxima vez, coloca mais desse, que esse acabou, os outros estão tudo aqui, ó. Então, mas Mais vocês têm que desse comer aqui, ó. todos, vocês têm que comer só de Ó, um. esse Eu amarelo tô aqui, comendo ó. aqui que eu Vocês não têm sei, que não tomei diversificar, café. vocês estão discriminando o amendoim. Então, eu escutei muito essa frase. Eu te avisei, eu te avisei. E aquilo tava me deixando meia balançada. Então, deu uma semana totalmente negativa, eu não tinha vendido nada. E era um sábado e eu fiquei assim, tava muito triste. Eu fiquei olhando para as coisas, falei, o que eu tô fazendo errado? Olhando story, olhando tudo. Até que entrou uma cliente do bairro, mas eu não tinha noção de quem era, eu nunca tinha visto. E hoje já virou uma amiga minha. Ela entrou e olhou todas as peças, falou assim, Grazi, eu tenho uma viagem, eu preciso renovar todo o meu guarda-roupa, eu vou passar um mês fora. Então, eu quero comprar com você. Adoro seus stories, adoro o jeito que você fala, adoro tudo. Então, quando ela entrou falando isso, ali eu já falei assim, pô, já tô feliz, uma pessoa acredita em mim. Ela entrou falando assim, meu, eu gosto de tudo que você faz, me conta como é a sua história. Eu sentei, conversei com ela. E resumindo, no final, assim, ela tinha levado praticamente todas as peças e tinham dado R$4.500. Tô falando questões de valores porque o ticket médio da minha loja é R$180. Então, uma pessoa realizou uma compra de R$4.500, ali pra mim, eu falei assim, caramba, aquilo me deu um gás absurdo, porque naquela semana eu realmente estava pensando em desistir e voltar a trabalhar. Já tinha uns 3 meses de loja, eu não estava vendo aquele retorno, mas depois dela ter entrado na loja, ter conversado comigo, ter falado que me admirava, assim, nunca nem ter me visto, e ainda realizado uma compra de R$4.500 para uma loja de ticket médio de 180, 190, eu falei assim, não, é isso. Você Eu vou sentiu continuar. a aflição e depois a realização. A Você realização. falou, agora... Aqui, eu saí tão adiante, parecia que eu tava pulando. Eu fechei a loja sorrindo, eu gravei um monte de stories sorrindo. Eu chorava, eu me ajoelhava, eu falava assim, eu não sabia expressar a minha felicidade. Eu saí assim, radiante, eu falei assim, é isso. E desde então, graças a Deus, não teve nunca mais um dia que eu não vendi, não teve mais nenhum dia, assim, que eu falei assim, vou desistir. Pelo contrário, tô buscando cada vez O mais. segredo do sucesso é a perseverança. E a rua... E a rua mais movimentada do mundo, Gente, que é a internet. Eu tô me sentindo Vocês estão demais, influenciado. vocês estão demais. Hoje eu tô um nojo. É, nossa, e Agora comendo você, pra Lades, caramba, agora né? tô comendo, porque é de graça. E você, Lades? Qual que foi Fala a pergunta. o ápice da sua felicidade no seu negócio? Até hoje, né? Que eu sei que... quando a gente pergunta isso, tá? Eu sei que vocês dois almejam muito mais coisas. Mas a gente Sim. fala até agora só para o pessoal poder sentir essa emoção. Porque a gente falou de coisas tristes, mas também tem a parte boa, né? Ó, em primeiro lugar, eu nunca pensei em desistir. Não. Boa. Não Gostei. desistir daquele algo que eu fiz, a barbearia. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir de empreender, tá? Eu olhava assim pra barbearia, né? No começo sem cliente nenhum, praticamente. Eu olhava pra barbearia e falava assim, mano, não dando certo a barbearia, eu abro açaí. Ó, você vê que o açaí, o açaí tá no meu sangue, hein, ó. Como pra caramba açaí, gasto pra caramba, então... Como pra caramba, isso aí. Eu tô vendo, pode continuar. Então, eu sempre olhei para aquilo e falei, mano, eu nunca mais eu vou ser humilhado por ninguém. Nunca mais. Vou contar uma história até que... É uma sensação muito ruim, né? Essa é difícil mais, mano. Não chora não, mas é verdade. Que o desgraçado esteja me assistindo agora. Depois eu posso fazer um adendo, porque eu tenho um desabafo. Eu vou aproveitar esse Então, momento. Eu vou a aproveitar. gente vai chegar no momento. Ele vai falar, mas é que eu quero falar. Os Cara, caras não aqui... deixa eu falar, meu raciocínio tá indo embora. Não, Fala, pode fala, falar, desculpa, fala, viu? Meu Deus do céu. É que ele quase chorou aqui É. agora, tem que dar Eu vou chamar atenção. vocês dois para um podcast. Nós Pera, dois deixa eu vamos- levantar que a lágrima vai Entrevistar. rolar. a gente vai entrevistar vocês. Isso, boa. Eu vou chamar um psicólogo para ajudar. Eu acho que aqui tem que ser um psiquiatra. Você já tá vai- gostando desse podcast? Fala a verdade, fala a verdade. Olha lá, tô falando, mas que é o melhor. Rapaz, 10 gotas de pirona. eu tô Vai ser o sério. melhor do dia. Manda. Só eu esqueci agora o que eu ia falar. Você falou Porque que não sei o que, você- uma pessoa que humilhou, que esse desgraçado Isso, esteja esteja assistindo. assistindo. Xingou o cara. É, você xingou alguém agora. Isso. Vai dar processo? Não, só se eu falar o nome. Não, dele, mas você não falou o nome, acho que tá Tá tranquilo. Tá bom. tranquilo. se o Começa desgraçado com A. assistir. Pra você saber que é você, seu nome começa com A e o segmento era café. Pronto. Pronto. Deixou no ar, né? 3 meses de empresa, a líder pegou uma vassoura e um pano e falou assim, vai limpar o banheiro. Eu sempre andei arrumadinho, né? Daí, vai limpar o banheiro. Mas não falou, tipo, vou limpar o banheiro normal. Ela falou pra me humilhar mesmo. Falou, pegou a vassoura e o balde, vai limpar o banheiro. Na frente de todo mundo. De uma forma pra prejudicar a minha imagem mesmo, né? E eu fui até o banheiro.
Limpei, tranquilo. Falei, eu vou conseguir chegar ao topo e eu vou mostrar pra ela como que se lidera. 6 meses depois eu tava igual a ela. Boa. 11 meses eu era acima dela. Era gerente. Beleza. Só que eu não tinha acabado a escola ainda. Então eu ganhava bastante dinheiro, só que eu não tinha tempo para terminar a escola. Sim. Daí cheguei pro dono do restaurante e falei assim, olha, seguinte, eu preciso sair da empresa porque eu preciso estudar. Você teve um tempo para estudar, eu preciso estudar. Ganho dinheiro, só que eu não posso ficar com esse dinheiro agora, eu tenho que estudar. Pelo menos acabar o ensino médio, pô. Senão não dá. Daí ele falou assim, não, fica aí, te dou um salário a mais. Eu falei, não, mas o problema não é nem um salário. É que eu preciso ter um pouco mais de tempo agora. Não posso vender meu tempo agora. Meu tempo não pode ser vendido agora. Um dia vai poder ter, mas agora não. Não posso. E quando ele falou assim pra mim, ele falou assim, nossa, é a primeira vez que um negro chega ao topo e você vai fazer isso? Nossa. Peguei na veia desse menino, né? Nossa, meu Deus. Olha lá. Até Ó, aluviou, né? Até Eu, tá quando suando. eu arrepiei o pé do Kengo. Você conhece o Kengo? Fica aqui, ó. Kengo? É, Ah, não sabe, não Você sabe não nada. botou um tapa no cara Ah, quando não você era sabe, criança? É piaba na nuca. Não é, não. Entrou só sem papo instrução de do velho. Aí, ó, profissional. tá vendo? A Graça também não entendeu nada que a gente falou. Tá né? vendo? O que que o A cara gente falou? tem 24 anos. Quem? Essa idade não é boa pra Vocês têm homem. que traduzir. Lados, o que ele falou pra você? Brincadeiras à parte? Ele falou assim, não dá processo mais, que já passou muito tempo, né? Ele falou assim, é a primeira vez que um negro chega ao topo da minha empresa e você vai fazer isso comigo, vai me abandonar? Daí eu falei assim, ó, faz o seguinte, não precisa mandar embora, eu tô pedindo a conta. Engraçado, se fosse um branco gerente, é ó, suave. Agora um preto gerente, vão bater palma? E eu não sou mimimi não, viu, pessoal? Pra mim, né, esse negócio, o cara é negro, é aquele Fred doido lá do Big Brother, sei lá o que é, Fazenda, sei lá o que é. Então, é o mimimi da bexiga. Eu não tenho esse mimimi. Só que essa frase marcou a minha vida. É porque, na realidade, eu acho que ele não colocou você sendo negro como uma condição de, tipo, olha, você conseguiu realmente... Foi mais pra uma forma preconceituosa. Um uma troféuzinho, forma será? Você acha? Você chegou aqui... eu achei que foi pra humilhar Não, mesmo. não, porque não, o cara falar isso daí, você chegou em É, gerente, exatamente, é isso tipo que- assim, você não almejava nada e já tá aqui, ainda tá Ou reclamando. melhor, não é que você não almejava, você não seria nada, É, mas já você afirmou sendo quem é, praticamente. você chegou onde chegou. Nessa parte eu não consegui enxergar isso, tá? Porque, assim, como eu disse, eu sempre vesti a camisa mesmo. Então, o diferencial era grande. Então, eu fui gerente sem ter o aval do gerente. Deu pra entender? Uhum. Como que o presidente é eleito? Ele é eleito antes já. Fala assim, mano, eu quero esse cara. O povo que elege. Então, os colaboradores lá já tinham colocado eu como gerente. Então, antes do aval dele, veio o aval da equipe. A equipe queria ser liderada por mim. Eu disse, mano, esse cara sabe liderar. Então, eu quero ele. Então, essa é a diferença. Então, por isso que eu digo que não foi para usar de troféu. Foi porque eu lutei para que aquilo acontecesse. Eu era o melhor. Você liderou, não foi por imposição. Foi porque as pessoas queriam te seguir. Coração, até hoje é assim. Só que a Até forma hoje, que o cara colocou foi uma forma meio estranha. Mas aí você viu que é um preconceito gigante. Eu É. espero que ele esteja assistindo. Se lascou que eu tô acima de você. Nossa, Ei, ficou coração peludo. eu vou Pega a levar maquininha, você na Lages Barbearia pra Pega você a rapar. maquininha. O pessoal aqui hoje vem Mano, pra lavar roupa suja, Pega né? a maquininha, vão rapar meu coração. Dando... Bota o Rapei, Zezé tá? de Camargo. Diz agora o que eu faço pra viver. Rapa o coração, Ai, passa ai. gilete, passa navalha. Tá Mas, pensando nisso agora, a gente tá analisando, a gente falou sobre empreender, falamos sobre isso, agora vamos analisar a parte prática. Grazi, como que você lida, né, você falou que tá com a sua loja tem um ano, mas como que você lida dia após dia com a mudança da internet? Então você falou que o seu negócio ele vem mais através da internet, e a internet a gente sabe que é uma coisa que muda toda hora. Como que você lida isso no dia a dia? Tipo, criar alguma coisa do nada? Tipo, a imaginação vem, como que é pra você? Olha, hoje, cada vez mais, a internet muda, tudo muda todos os dias. Toda hora aparece uma coisa nova. Afinal de contas, são várias pessoas caminhando na mesma rua. Exatamente. Então, para isso, eu preciso estar na internet. Então, para minha Menos loja o direito, crescer... né? O direito não carrega, não caminha na sua rua. O direito não pode. Eu acredito que Caminha, sim. mas não Eu caminha acredito de que forma sim. velada, depende do ponto Eu de vista. já acredito que sim. Ele tem censura, vocês são censurados. Mas não, aí... mas não, se você falar isso, a gente vai ser preso daqui a pouco, meu patrão. A gente Não, pode mas eu que tô xingar falando, a OAB né? Mas aqui. nem falei esse... Não, mas se ele esse é o quê? falar, eu não hospital? sei. É que assim, Graça, Isso só é pra um explicar hospital? o que Não ele sei o quis que é dizer. isso. Eu sou A leigo. advocacia, ela não é um comércio. Então, Não, eu super existem entendo. umas regrinhas que a gente não pode falar Super sobre entendo, isso. mas para tudo, eu acredito que para tudo tem um jeito. Eu acredito que você não precisa estar lá, olha, eu sou advogado e vou fazer, eu tô aqui com você processando tal, você vai pagar tal. Não, não é isso.
Aqui, ó. É você colocando. Isso aqui, ó. Mas você divulgando aqui de uma certa maneira, você mostrando o seu dia a dia numa vida pessoal, você compartilha. Eu acredito que vocês consigam compartilhar uma pequena dica, vai, direito ao consumo, vamos colocar assim, resumindo. Uma pequena dica, assim, isso, mas não você influenciando, não você vendendo, não você falando assim, aqui meu telefone. Não. Mas vocês trabalharem, ter uma maneira do cliente até você gostar. Mas Falar concorda assim, ó, que tem uma trava nisso? não, tem uma A trava, gente mas não tem nada é muita impossível. trava, né? Não, exatamente. Então por isso que eu Temos tô falando que uma vantagem. a rua dele é viela. A rua dele são viela. É viela. A nossa é rua. Ela Exato. concordou com isso aí, né? Exato. Mas eu ainda acredito que eles também precisam estar para se destacar. Eu sou. Eu já acredito nisso. E aí no dia a dia você pensa assim no seu negócio. Exato. Todo então, dia você vai fazer um todo dia eu negócio tô novo. como se fosse como eu tô na internet, o meu estudo tem que ser na internet. Ou seja, redes sociais. Então, eu tô diariamente nas redes sociais como forma de estudo mesmo. Eu sigo páginas que eu gosto, eu sigo páginas do mesmo ramo, então eu fico ali olhando tudo que as pessoas estão trabalhando. Boa. Então, isso eu vou criando conteúdo diariamente na minha cabeça. Então, sempre quando eu vou deitar pra dormir, eu falo, tive uma ideia. Aí eu levanto. Isso é tipo 1h da manhã, eu levanto e começo. Que vem Bloco aquele de nota. estralo, né? Tem aquele Ela estralo. se usa do que o povo cria, mas também é usada como Isso. fonte, né? Inspiração. Isso. É? E lembra que eu também citei no começo que a Serenou, ela é meu laboratório. É como se fosse um laboratório de estudo. Eu quero futuramente compartilhar o meu conhecimento. Eu quero compartilhar o que eu fiz, o que eu faço, que dá certo. Eu quero ajudar mais pessoas. Então, eu uso muito esse laboratório. Então, as minhas clientes também são minhas alunas. Eu falo, e aí? Vocês estão gostando do que vocês estão vendo? Vale a pena? Vocês estão gostando? Vocês acham que é isso? O que eu coloco na loja? Eu deixo totalmente aberto. Toda semana eu abro uma caixinha de pergunta e eu aceito todas as sugestões. Eu olho tudo. Então, quando eu pego uma cliente e falo assim, Grazi, eu adorei, mas eu queria que você trabalhasse assim, assim, assado. Eu escrevo. Não é que eu vou aplicar aquilo, mas eu estudo aquilo. Então, todos os dias. Eu sempre estou ali escutando. Mesmo que eu tenha vendedora, mesmo que eu tenha pessoas na entregas, eu estou sempre pegando o Nunca celular da ignorando loja. as opções que as pessoas Nunca. dão, porque talvez é o controle de qualidade, né? Exato, então eu tô sempre ali fazendo aquele controle de qualidade. Eu olho os vídeos, eu analiso as minhas próprias É postagens. aprendiz do Itaú, né? Sim. Você tem que ouvir o aprendiz do Itaú. Exatamente. Então Lá eu do olho começo. as minhas próprias postagens, desde o meu primeiro post até o último. Eu falo, olha, isso funcionou. Manda mensagem pra minha designer, fala, e aí, o que você achou? Grazi, eu acho que isso não vai dar bom, acho que isso na internet não tá assim, não tá legal. Então eu adoro escutar as pessoas. Eu gosto de falar, mas eu ainda mais gosto de escutar. Quanto mais eu escuto, mais ideia eu tenho, mais eu vejo o que tá acontecendo. Então, eu pego, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã tem 16 anos. E ela é uma geração mais nova, tá nos aplicativos que eu nem sabia que existia. E ela fala assim, olha, tem um aplicativo mó legal, é assim, assim, assado. Fala, se sentindo interessante. Me sinto velha, ela tem 16 anos, ela Você sabia. vê como eu me sinto agora? Falaram que eu era mãe dela, Você velho. viu? Tá vendo? Como me sinto Coração Mas agora? não é dela. Mas esse Ele pensamento sente que mim? você teve, né, que você tem assim de forma natural, tem um filósofo muito antigo, eu não lembro se é o Sêneca agora, mas eu acho que deve ser ele. Ele falava assim, nenhum conhecimento, né, nenhuma inteligência individual vai superar o coletivo. Então a gente pode pegar uma pessoa que tem um QI de 180, de 200, ela vai ser muito inteligente. Só que a inteligência coletiva, um grupo de pessoas analisando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, sempre vai superar esse individual. Daí Que eu acho que é o segredo do que você faz. Então, basicamente, o seu negócio ele não é só através de você, né? Você escuta o seu cliente, você ouve as pessoas à sua volta e forma um pensamento. Isso é muito legal. Não, totalmente. Tanto é que eu falo assim, a Serenol é a minha loja, mas eu não trato isso. Eu trato com as minhas clientes, com as pessoas do Instagram mesmo, possíveis clientes, que é a nossa loja, que é o nosso vestido, é o nosso biquíni, o que vocês gostam. Eu quero isso pro resto da porque vida. por mais que a rua mais habitada seja a rua digital, ainda é muito importante essa questão da pessoa ter aquela intervenção, ter o contato, usar do seu serviço, usar do seu produto, falar, meu, a Grazi é boa, tem isso, tem aquilo, e referendar, sair indicando pro pessoal. Isso O aí. famoso indicando. boca a boca, né? É o famoso boca a boca. Exatamente. Então, eu falo, eu tenho que estar sempre ali, colocando elas são as primeiras pessoas, assim, do meu dia a dia. As clientes é o que move, é a minha base, as primeiras, é a minha base. São todas minhas clientes, então eu quero que seja bom para elas. E todo mundo voltando, tá na internet 24 horas por dia, todo mundo tá vendo alguma coisa, tá tendo ideia de alguma coisa, e cada vez mais eu vou pegando um pouquinho, olha, vi um TikTok de fulano, eu gostei, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, né?
Na verdade, aquela velha frase, né? Nada se cria, tudo se copia. O padrão é esse, mas o meu modo vai ser diferente. Vou colocar o meu toque. Exatamente. Então é muito difícil falar, cria uma coisa zero. Não tem. Quando você pensa que criou alguma coisa zero, quando eu pensei, eu vou criar uma loja chamada Serenou, eu falei assim, ninguém tem esse nome de loja. Entrei no Instagram, tem umas 500. Sim. Eu falei assim, caramba! Só que aí você vai ter que dar o seu toque. O meu diferencial. Aí eu vou falar. Você patenteou o Serenão também? Estou no processo, demora um pouquinho, estou no processo. Pensando em abrir uma loja de biquíni também? Não vai rolar. Já tô no processo. Tô sentindo o plágio. Mas você pode abrir, não tem problema. Mas o meu diferencial você não vai ter. Eu acho que você ia ficar Fica bonito tranquilo. de biquíni. Vai ter bronze artificial lá, viu? Então, já dá pra fazer uma parceria. É isso que eu ia falar. Não sinto a afronta, mas eu sinto a parceria. Aí, Deus do céu, o que é isso? A melhor coisa é juntar os Network. conhecimentos. Coloca no nosso Instagram ali, ó. Então, Lades tá. Barbearia. Tirou oficial. Fui um curso, mano. O cara picou o pau, cara. Oficial não dá. Oficial, underline, Porque tudo você prega puder evitar. isso? É. Não, porque prejudica prega. pra escrever, cara. Sério? Tipo assim, é muito mais pra escrever. Coloca lá de barbearia e pronto. Um falou que prejudica, o outro falou que é brega. Eu não vou usar oficial, eu nunca usei, eu sou oficial de É que quê? demora, Ele falou demora do pra você. Como Escrever é o nome demora. do negócio lá? O Interlag? Como é que é? Underline. Underline. Eu Eu não só- sei A dar, gente não. vai apertar o botão. Eu não só sabe usava qual que é máquina de escrever, o pessoal Só mais as novo. Olivete, Olivete, sabe? Menino novo. Tá começando Outra agora. coisa também que ele falou que eu achei interessantíssimo, que as pessoas não se conectam com somente o emblema. Não. Se conectam com pessoas. Você pode ver que agora eu mudei meu Instagram para mim, a minha foto. Então as pessoas se conectam. A princípio foi necessário, porque eu tinha que sair de cena para poder a empresa aparecer. Eu não queria que me ligasse ao Lades, que é um erro das pessoas colocarem o seu nome na empresa, que as pessoas procuram você para atender, para vender. Eu quero falar com o Lades, que eu conheço o Lades. E aí se não falar com você, não fala com Não outra falou com pessoa. ninguém. Então, Aí você não tem uma empresa. Não tem empresa, eu tenho eu. Então, para desligar disso foi muito difícil, mas hoje consegui. As pessoas estão no telefone, eu tô lá sentado, tem pessoa que não me conhece, mas assim, mano, tô aqui na Lades. O cérebro começa a soltar fogos, cara. Então, mudei isso aí. Então, muito legal. Então para você empreender no mundo digital, com essa mudança toda, no caso, pelo menos pelo que eu vejo, está sempre se atualizando nesse sentido. Você falou que fez um curso sobre isso, né? Eu acho que muita gente na posição sua agora, tá um pouco mais tempo do que a Grazi, já estaria curtindo os frutos e não ia estar se preocupando em aprender nada. Deu certo até agora, vou deixar assim. Então você muda a todo instante, vamos colocar? É assim que eles perdem. Quando eles se acham, são os melhores de todos. Pô, esse cara tá arrebentando. Então, é aí que eles se perdem. Então, eu não vou Eu passar acho por que isso, se aí Deus é um quiser. momento que você precisa discernir muito, né? Eu sempre costumo... Eu e o Kaique, a gente conversa bastante sobre essa questão de você entender o momento que você pode dar o passo certo, né? Você chegou em um determinado lugar, você vai avançar, você pode estagnar. Eu particularmente, acho que parar não é uma opção. Não. Você tem que estar sempre ali naquele movimento, fazendo algo, porque você acaba se sentindo inutilizado, você se trava, você se auto-sabota. Agora, quando você vai dando sentido à vida, você cria alguma coisa, você faz isso, você faz aquilo, você está sempre em movimento, e é aquilo que a gente falou, você serve de inspiração para alguém. Alguém Você vai parar, outro melhor que você aparece. Pode ter certeza. Eu acho que mesmo em melhor. movimento sempre tem alguém melhor que a gente. Aí mas você nesse vai parar, te bicho, impulsionar a ser melhor ainda. É. Não é com uma corrida, né? Mas é uma inspiração. Eu sempre falo que as pessoas me inspiram. Eu não tenho inveja, eu tenho inspiração. boa. Essa Isso frase é- também tem Se que ficou todo boa. mundo Vamos comungasse patentear desse essa daí. entendimento, Então, Eu não tenho a sociedade inveja. era muito melhor, né? Eu tenho inspiração. Essa muita gente me liga e fala assim, mano, como que você fez isso aqui? Eu falo, ó, seguinte, você trabalha longe de mim, beleza, você é longe, então não tem risco de clientes meus ir até você, então eu vou falar. Agora, o cara de perto do lado fala, mas qual você está tendo? Não, aí não dá. Aí né? não dá, aí você me lasca, cara. Aí Aí você vai pegar a Aí chave tem uma da empresa barbearia aqui, e ó. falar assim, top, você, tô indo embora. Não, aí Fica não com dá. Deus. Tem pessoa de perto me ligando, mas... Porra, mano, aí você vai me forçar a ser ignorante, porque não é possível, cara. Sim. Se você morasse lá na no... maldade, né? É. Porque, pô, Se você morasse lá na China, eu mandava todo o script aqui, eu tenho o nome do vendedor, pô, mas assim não dá, né? não, mas faz Então sentido. a internet pra mim não é um problema, eu fico mudando todas as vezes. Muita Se gente adaptando, reclama. né? Assim, a gente tá falando que eu mudei, mas tem muita coisa que se você pegar o Instagram da Lades Barbearia que eu tô fazendo marketing, um merchan que você não fez ainda, mas faz. Qual que é o seu Instagram mesmo? Serenou Beach. Serenou Beach. Como escreve Serenou Beach, que eu não sei? Beach de praia mesmo. Beach de praia. É Beach- B-E-A-C-H. A Ju fala assim pra mim, fala, você tem que falar para os inteligentes e para aqueles que faltam inteligência. Então, na verdade, quando você fala para todo mundo, aí é o seu campo de
de acesso é maior, né? Boa. Mas a gente vai colocar no link o Instagram dos dois, a gente vai deixar tudo certinho Isso, lá. mas quanto mais bater na cabeça... Você quer martelar uma ideia. Ele quer martelar, ele quer bater na cabeça. Cuidado, Lá pessoal, ele quer bater em vocês. Lá desbabilha. Então, você olha aqui o meu Instagram, ele parece ser bagunçado, ó. Parece ser bagunçado. Porra, mano, que coisa ridícula, tudo bagunçado, não dá pra ver nada. Dá pra dar Tem um que close aí, mostrar Rudy? na, Ó, na aqui, câmera ó, ali, ó. chama. O pessoal Era poder... tão óbvio, ele falou pra mim, ele falou assim, a sua câmera é aquela, desgraçada. Ele falou no começo, você viu? Falou, é que você não tava prestando atenção. É. Mas Tá fica calma, comendo. a gente te perdoa e continua te amando. Tá bom, Tá bom? Obrigado, pessoal. De nada, querido. Ó, dá uma olhadinha aqui no Instagram, ele, lá de barbearia e tal, ó, dá uma olhadinha aqui, parece que tá tudo bagunçado. E muita gente do marketing liga pra mim, mas posso cuidar da sua rede social? É, porque tá muito bagunçada, não é legal, não é visível. Mas daí você olha pra as curtidas dos caras, tem 5 curtidas, 10 curtidas. Por quê? Parece um cardápio. Parece um cardápio, você só vai entrar se você quiser cortar o cabelo. É algo Agora perfeito, aqui, né? Aqui putz, você, mano. aqui é o Lades tocando o negócio do Lades. Sou eu que é aquela coisa de especialmente é o dono que fala. Você é tá a forma de mostrando usar a Não só cabelo, isso, né? não só isso. A diversidade. Tem cara cortando cabelo na rua, tem cara passando de moto cortando cabelo, tem gente caindo do teto, tem gente tropeçando, tem gente caindo da escada, tem cliente agarrando o barbeiro por trás. Então, tudo isso é uma novela com vários capítulos. Agora, se você tem um capítulo só, você vai assistir só o Chaves, que todo mundo assiste 200 milhões de vezes o mesmo capítulo do Chaves. Mas fora o Chaves, não tem ninguém que vai olhar, pô, preciso cortar cabelo. Cortar cabelo. Mano, não vê. Por quê? Não tem diversidade nenhuma. Então, esses caras querem me ensinar uma coisa que eles precisam aprender, que as pessoas se identificam com coisas que acontecem com ela. Não só cabelo, pô. Cabelo ela vai olhar só quando ela quiser cortar o cabelo. Quando ela quiser ter um entretenimento. Falei certinho, rápido. É que o mundo digital tem muito disso, né? O cara, ele vê aquilo ali, ele acha que tá muito bem esquematizado, muito bem montado, e não vou dizer que tá errado, porque tem gente que vende essa imagem mais séria, né? Mas é aquilo que você falou. O cara vai se identificar não com o advogado ou com o cara barbeiro que senta todo dia e fala, olha, hoje eu vou aplicar tal técnica no corte. Ele dá risada quando o cara sobe no seu telhado e se rebenta todo e você Isso. põe a imagem da câmera lá. Pô, é algo atípico. Aconteceu na minha casa a mesma coisa. Fui trocar um cano, fui trocar uma boia da caixa, caí. Pô, gostei do lado, vou seguir ele aqui. Aquilo ali você já consegue pegar um público que você nem imaginava. Mas a sua forma atípica de trabalhar, o seu jeito do povão, acaba abrangendo todo mundo, né? É a Que cerejinha do bolo que que a gente barbearia falou. acontece aí? Só Nenhuma. a sua. Né? Não, se você abrir o Instagram de uma barbearia, você vai ver que vários tipos de corte. Antes ou depois, uma antes e depois, pessoa, antes e depois. ou se não uma pessoa famosa que cortou lá, Bom, mas dependendo se eu do for marketing. cortar o cabelo, eu vou procurar corte. Se eu for comprar um carro, vou procurar carro. Só que aí você não vai ver aquelas... É justamente os bastidores que o pessoal acha que busca, né? Exato. E é outra coisa. As pessoas compram de pessoas. Não importa a loja, as pessoas gostam, Pessoas compram de pessoas. Gente, essa Deus do céu, menina... essa mulher Eu tá falo, de cara, não sai menina. uma frase. Eu vou pegar essa Uma menina, eu vou levar frase. uma semana pra trabalhar comigo, porque eu vou colocar nos meus processos. Pessoas dependem de pessoas, a rua mais movimentada é a internet. Eu vou ganhar muita Exato. coisa. Pessoas compram de pessoas. E com certeza acontece com você. O dia que eu tenho mais engajamento, que eu tenho mais visualizações nos stories, são quando eu mostro meus bastidores. Boa. Não é quando eu tô ali mostrando. Por isso que eu até falo da questão do direito, questão de medicina, enfim. A minha dentista também passa por isso. Fala assim, a gente não pode ficar divulgando muito. E ela começou a mostrar os bastidores dela. Então, gravar a clínica. Eu falei assim, por que você não faz assim, assim, assado? E ela falou assim, Grazi, tá dando muito retorno. Porque eu tô humanizando a minha marca. Isso. Então, eu tô trazendo a pessoa pra perto de mim. Então, eu tô falando pra ela que é possível. Então, eu mostro o meu dia a dia. Eu compartilho. Que nem ontem. Eu compartilhei ontem, a loja não abre. Mas eu falei, gente, tô indo pro Lola, tal. E as pessoas, Grazi, adorei sua roupa. Não, ali não é uma compra. Não tô fazendo uma compra. relação. Você foi pro Lola? Eu pessoa, fui né? pro Lola. Faltou alguém lá, não faltou? Faltou, mas... Eu ouvi dizer que dá pra buscar os direitos da Eu pessoa, vi, sabia? eu acho que eu vou providenciar. Nossa, Mas você mano, falou que tem dois bons Caramba. advogados, não comentou? Tem um ótimo. Se né, você cara? tiver, eu tenho dois. meu Eu patrão. não conheço esse Se eu não negócio. tiver- Arrasta pra cima! Se eu não tiver, eu tenho dois, hein? O negócio vai. Ainda bem que eu conheço um cara da ética, do tribunal, né? Porque senão a gente já tá enrolado. Já tá até vermelho. Mas, não, é porque vocês estão com uma vontade de fazer a gente perder a carteira que não tá escrito. mas vamos né? Não, mas eu Deus falei falar pra certo. ela que ela pode buscar o direito dela, né? Eu tô Exato, no boteco e eu exato. tô falando sobre direito. Mas nossa, Sim, vocês verdade, comentaram que tem verdade. dois advogados, não falaram o A senhora nome. pode Eu botar nem sei. gente que é direito garantido, a senhora pode, Bota o no palco, é juiz 30 mil de dano moral. vai meu patrão. dar. É assim que o pessoal fala. Agora entraram num ponto Exatamente. muito interessante, que é aquela última pergunta que a gente tinha combinado, conversado. O foco principal, a gente tinha falado no começo da apresentação, que a gente ia falar sobre empreendedorismo e a meritocracia, certo? Isso que a gente fez agora no começo foi falar sobre meritocracia de uma forma, da forma prática, porque vocês tiveram que passar
por várias adversidades, né? Enfrentaram vários problemas. Mas agora eu vou perguntar de forma direta. Começar pelo Lades agora. Lades, o que você acha da meritocracia? Qual que é a sua visão sobre isso? E tu pode falar à vontade, tá? A gente sabe que vai dar um probleminha, porque é um assunto meio pesado. Polêmico. Mas a gente quer ouvir agora de quem realmente empreendeu, porque eu acho que vocês têm total direito de falar sobre. Ó, meritocracia, né? É até difícil de falar, é tipo um trava-língua. É porque é tão difícil de falar sobre esse assunto. Olha, eu chegava na escola, a professora picava o pau, brigava comigo. Mas ela não sabia que um mês sim, um mês não, cortava minha luz. Ó, eu não falei que não sou de mimimi, mas é verdade. Você já tocou em dois assuntos que tá Que mexendo é mimimi. comigo, porque tá a me gente vai lembrando minha chorar. infância. Porra, mano, todo um mês sim, cortava a luz, um mês não, a luz tinha. Passamos 2 anos pegando água do vizinho, com autorização dele, tá? A caixa dele enchia, depois enchia a nossa caixa. Então, imagina o moleque chegar na escola, né? E ficar prestando atenção na aula de matemática ou química ou inglês. Imagina pra mim como seria difícil, foi difícil. Imagina. Aí você fala assim, pô, mano, mas um monte de gente foi lá estudar, pegou um caderno bonitinho, tinha toda a matéria, mas chegava em casa e tinha luz. Ele tinha luz, ele tinha um momento de diversão com o pai, com a mãe, porque eles estavam lá. E eu não tinha. Então, como que vai comparar a minha vida com a vida de alguém? Né? Como que vai? Mas, peraí. A minha vida comparando com pessoas atrás de mim também é difícil. Então, meritocracia é difícil. Meritocracia seria o quê? Vocês dois sendo da mesma cor de pele, do mesmo tamanho, comendo a mesma coisa, observando a mesma coisa, tomando a mesma água, o mesmo ar. E vocês apostassem uma corrida de 100 metros. Pô, mano, os caras são iguais, idênticos. Não tem como, né? Então, se você ganhou... As condições são condições iguais. são Então, iguais. a corrida é justa. A corrida é Vamos justa. colocar Então, assim. a corrida pra mim não foi justa. A corrida pra quem tá atrás de mim não é justa. A corrida pra quem começou com R$1.000 não é justa. Entendeu? Como que é meritocracia, né? Uns vão lutar mais, uns vão lutar menos. É assim. Eu queria ser filho do Neymar, cara. Eu queria ser filho do Ronaldinho. Eu queria ser filho de alguém rico. Do Elon Musk. É Mas não aquela, sou. né? A meritocracia é o fazer por merecer, o conceito mais simplificado. Isso, então eu prefiro nem falar sobre esse assunto, né? Apesar que foi abordado, mas eu entendo isso, que eu tenho muito mérito porque eu me ferrei para que chegasse até aqui. Só que tem pessoas atrás de mim, sabe quando... É até errado falar isso aí, quando você se autoconsola, o cara tá com a perna, sem perna, beleza, a pessoa tá sem perna. Daí você olha, putz, mano, eu tô com um dia ruim, mas eu tenho as 2 pernas. Mais ou menos isso? Então, não é que você tá... fala, puta, esse cara tá mais ferrado que eu, mas você se consola, fala, mano, eu tenho as 2 pernas. Então eu mais ou vou menos isso. agradecer pelo que eu tenho e não vou ficar reclamando do que eu não tenho. E vou Basicamente continuar isso. empreendendo esforços para ser mais do que já sou. Ou conseguir mais do que já tenho, né? Isso. É um bom pensamento. A gente falou que é um assunto meio delicado, porque assim, tem gente que vai falar, eu acredito, é como se fosse uma crença, né? Eu acredito, eu não acredito, mas eu não vejo assim. Pelo menos na minha opinião. E pra você, Grazi, o que seria? Realmente, é um assunto bem polêmico. Atualmente, falando assim, questão do Brasil, questão geral, eu não acredito em meritocracia. Não consigo... Pega todo o gancho que meu amigo falou. Não tem como a gente comparar com as pessoas. Tem gente que já não pode também se conformar. Vou resumir. Então, as pessoas não podem se conformar do ambiente que estão. Porém, é muito mais difícil uma pessoa que não tem um pingo de saneamento básico, uma pessoa que não tem uma estrutura familiar, comparar com uma pessoa que nasceu num famoso berço de ouro. Eu entendo que a pessoa não pode se conformar e falar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso eu sou totalmente contra. Mas é muito mais difícil para aquela pessoa, pelo menos, chegar no nível que aquela pessoa ali, que berço de ouro automaticamente já tem, sem nunca ter feito nada na vida. Então, eu sei que eu poderia estar muito mais longe se eu tivesse uma condição de vida financeira melhor quando eu comecei. Então, meu pai, até hoje, ele passou por muitas dificuldades, mas eu sei que eu poderia, se eu tivesse começado, com 20, 30 mil reais, e com o meu esforço, com o meu mérito, eu estaria muito mais longe. Eu estaria lá em cima. Eu acredito nisso. Ou também não. Ou eu poderia também não ter força de vontade nenhuma e continuar dali. Ou, pelo contrário, eu não ter nenhum um pingo de condição, não tenho nem R$1.000, não tenho o que comer dentro de casa e não poder arriscar da maneira que eu arrisquei. Então, é muito difícil, então eu não acredito que exista. É um assunto bem polêmico, porém as pessoas também acabam se conformando um pouquinho com a zona
Usa de Sim. muleta, né? Isso, Mais usa ou de menos muleta, é ótima palavra, usa de muleta. A situação é, eu não consigo, sou pobre, vou morrer pobre. E não é assim que funciona. Nossa, eu tenho Mas- pavor desse pensamento. Meu Deus. Eu tenho pavor desse Arrepia até o pensamento. cangote. Até o Kingo aqui É aquele- Kingo? o Cangote Kingo não, dá um Kingo. negócio Cangote. ruim assim, sabe? Deus o livre. Mas fazendo um adendo ao que você falou, se você, se meu pai tivesse me dado uma condição, eu poderia estar melhor. Só que se a gente for olhar para os números, hoje em dia, depois de muitos anos, né, muitos pais conseguiram dar uma vida para o filho que eles não tiveram, certo? Certo. Só que eles esqueceram de dar o que eles tiveram. Então você vê muita gente hoje com 20, 25 anos, que não é o seu caso, mas a pessoa não quer fazer nada. Ela tem toda a estrutura, igual você falou, teve estudo, teve o dinheiro se quisesse empreender, ou às vezes o pai tem um negócio já, ele só precisa dar continuidade e a pessoa não quer. É porque na realidade Então- eu acho que o pessoal olha, só complementando o que você está falando, eu acho que o pai, quando ele passa por esse tipo de situação, por exemplo, as dificuldades que o Lattes passou, o pai dele passou 10 vezes mais. E talvez ele não tenha ensinado o Lattes aquilo que ele teve, mas o Lattes, por ter esse pensamento, esse negócio já dentro dele, ele conseguiu trazer do pai dele e outros precisam ser ensinados. Né? E o pessoal foca muito em dar o que não teve e não dar aquilo que teve, é porque, tipo assim, eles já partem do pressuposto que aquilo é o básico. A pessoa vai vir, mas não vai. E tem gente que não tem essa pegada que vocês tiveram, sabe? De ter aquela, não, vou seguir, vou correr atrás, eu tenho que pegar isso como exemplo, pegar o que de bom foi feito e colocar na sua rotina, pegar o que de ruim e tirar como exemplo para não fazer. O pessoal tem, cada qual tem a sua limitação. Né? Por mais que eu estava numa situação ruim quando criança, meu pai me contou quando ele veio de Minas, ele dormia num carro velho. E ele foi estudar. Ele foi pra escola. E ele só tinha uma camisa. Daí ele foi, colocou na bateria o fio lá, né? E a lâmpada e teve que lavar, porque tem que lavar. E colocou até na Daí geladeira. colocou, não, a geladeira dentro do carro, ele vai morar no carro. Daí ele colocou perto da lâmpada pra secar até de manhã. Secar. Daí de manhã aconteceu um buraco na camisa. E ele continuou indo a semana inteira com aquela camisa. Então você vê, é o que eu falei aqui atrás. Eu falei, atrás de você sempre tem uma pessoa que sofreu mais. Sofreu Então, mais. não usa de Passou um muleta bocado, que você né? está passando, não. Usa como força. Fala, mano, pelo menos eu tenho isso, eu vou correr atrás. Desculpa. É um assunto realmente. Eu tenho que estudar mais, confesso. Mas eu analisei a história de vida do meu pai. Meu pai, ele vem de uma família com 8 ou 9 irmãos, eu não lembro bem. Abraça de Milson, Abraça de Milson. Um abraço, Edmilson. 8 ou 9 irmãos, ele o mais velho. E ele veio da Paraíba com a minha avó e com meu avô. E da vinda da Paraíba pra cá, ele perdeu os 4 a 5 irmãos. Isso pelas questões de trajetórias. Então ficou Olha, doente, não Jesus. tinha condições. E meu pai Nossa sendo mais Senhora. velho. Então ele chegou aqui em São Paulo, ele tinha 8, 9 anos, com 10 anos ele já estava trabalhando. Então assim, de todos os irmãos, falando assim, da pessoa por mérito, ele foi que se destacou mais. Ele que foi que terminou 3 faculdades, ele foi realmente que correu atrás. Eu acredito... Edmilson, 3 faculdades? 3 Edmilson é faculdades. zica mesmo, hein? É um químico aí que você não encontra em lugar Caramba, nenhum. mano. Mas ele correu atrás. Sabe. Então, eu acredito nesse mérito dele. Porém, a trajetória dele não foi nada fácil. A família do meu pai não tinha condição nenhuma, não tinha o que comer. Para trabalhar com 12, 13 anos como cobrador de ônibus, ele estudava, ele voltava do trabalho, pegava o ônibus, não sei, que tá assistindo todo mundo conhece, ele pegava o ônibus em Bugaçu Cipó e descia e dormia o trajeto dele. pessoal do Cipó, viu? Então ele estudava, se eu não me engano, a faculdade dele era no Ibirapuera, ele saía do Ibirapuera, pegava esse ônibus até o Embu-Guaçu Cipó. Só que a gente mora ali na Casa Grande, Parelheiros, que isso dá 1h30, 1 hora antes, É né? bem Sim. extremo sul, né? Bem extremo sul mesmo. Então, 1 hora de diferença. Só que ele Você entrava vive no com os ônibus. índios lá? É que o pessoal sempre pergunta, ela mora com os índios Não lá. tem índio, gente, Parelheiros. Tinha uma casa no airplane. Então, eu moro bem Sério? ali na... Tinha algum índio lá? Nossa, Não tem. ele, a Passava piada cavalo do embora. índio. Tem que ter um índio. Então, ele tá demorando passava... tanto, vocês estão falando o quê? Ah, só vai chegar lá. É, Eu tô é. defendendo por quê? Vai. É. Então, o ônibus, ele tinha que descer ali no Casa Grande. Então, dá cerca de 1h30. Ele dormia, ele estava tão cansado do dia de trabalhar, de faculdade, de tudo, que ele dormia. E ele descia praticamente 1h da manhã lá no Cipó. Tinha ônibus pra voltar? Não tinha ônibus pra voltar. Ele vinha andando, gente. Ele saía do Cipó e voltava andando. Ele dormia 2 horas por dia porque ele sempre perdia. E o cobrador de ônibus, enfim, quem tava no ônibus, ninguém fazia nem questão de acordar. Então, raras vezes que isso acontecia. Então, ele descia lá no Cipó e vinha andando, porque o cara chegava no ponto final e falava, amigo, acordou, isso era 2 horas. Chegava em casa 3, 5 horas já tinha que estar no ponto de novo. Então, eu vejo isso, tudo que ele conquistou até hoje, por ter uma empresa, ele tem uma empresa, enfim, mérito. Ele foi atrás, ele estudou. Porém, eu acredito que se ele não tivesse passado também por tudo isso, ele poderia estar muito mais longe.
Então, realmente é um assunto muito delicado de se Ou falar. ele não poderia ter feito nada. Ou poderia não ter feito nada. Lembra dos extremos? Eu já tenho algo, Sim. então eu não vou precisar me Que é mover. o que a gente tá vendo agora. A Tem profissão muita de gente que herdeiro, tem né? Que tem dinheiro muita e gente os que filhos ocupa. não estão. É. Então, mas aí eu vejo isso como mérito, 100% mérito. Mas eu ainda acho é muito difícil a gente olhar para as pessoas que não têm o básico. É. Sabe? Falar, a pessoa vai longe, a pessoa não tem o que comer. Sim, A pessoa não tem o que comer. Na frente da casa dos meus pais tem uma invasão. E eu vejo as pessoas não têm o básico. Essas chuvas fortes que deram, perderam tudo. E não tem o dinheiro. Não é uma coisa fácil assim, nós, vamos pegar o cartão de crédito, a gente compra parcela mesmo sem dinheiro, sei lá, eles não têm Não o dá pra básico. medir pela mesma régua, né? Eles não têm como Ninguém a gente pode medir. ser medido pela mesma régua. Não É tem a como medir. meritocracia. Então, Tem a força de vontade. E não que essa pessoa que passa por condições não vá conseguir chegar ao topo. Sim. Mas é muito difícil o trabalho dela para Você ela. não pode anular questões que a pessoa enfrenta, Exato. né? Rick Chester, existe quantos? Ela vai ter que Quantos desses sofrer caras pra existem? chegar em algum lugar que o outro, Exatamente. sem sofrer, já vai estar lá. É aquela questão da corrida que a gente falou. É como se a pessoa começasse correndo primeiro que você e você ainda tivesse um saco de cimento amarrado nas costas, teoricamente. Exato. Só que você pega o gancho no que o Lades falou. Você sempre vai olhar para trás e ver. Tem alguém que tem menos do que eu e eu preciso agradecer pelo que eu tenho e também não esmorecer para poder continuar caminhando. Só que Caramba, a você gente... já pegou o fio da meada, hein? Pegou Você- tudo. Eu fez um preciso. assunto Olha, essa perfeito. semana eu fui num congresso que falava sobre liderança. E nesse congresso eu ouvi uma frase muito, muito bacana, assim. Vamos lá. Foi um Summit 2023. Olha para aquela câmera ali. Ó. Aqui, ó. Summit 2023. Fui a convite de um amigo meu, o pastor Josias, que é o presidente da Tapioca da Terrinha. Não sei se você já conheceu. Não, Aqueles mas eu vou produtos. comprar um dia. Pode comprar que eu te garanto. boa. Já É, rolou um mas- É a merchandising tapioca já, que Eu não tô tem vendo nada menininho passando ali, desenho. os nomes, Não, ó. mas fica calmo. Não. E nesse evento, durante a palestra aqui, durante a fala do palestrante, ele falou que a gente precisa dar voz à nossa visão. Então, toda vez que a gente pensa em algo, quando você fala de criar, quando você fala de se inspirar em outras pessoas, de fazer acontecer, você precisa dar voz a isso, colocar no papel. Porque, veja, nós somos natos sonhadores, a gente sempre pensa muito, sempre idealiza muito, mas se a gente pensa e não coloca no papel, Não não adianta nada. toma nenhum rumo, né? E é muito interessante esse jogo que vocês tiveram, um no começo, o outro já em uma ascensão um pouco mais avançada, e ver que vocês comungam do mesmo entendimento, né? Isso serve de inspiração para outras pessoas, como a gente falou. As pessoas vão olhar vocês e vão ver, o começo foi difícil, deu certo. O começo foi difícil, mas está dando certo. Então, seguir esses exemplos talvez seja muito proveitoso para quem vai assistir a gente. Assunto pesado, né? E aproveitando esse pensamento, vou fazer essa pergunta. Qual seria a dica que você daria para alguém que quer começar a empreender agora? Boa. Aquela dica principal. Tenha R$2.000 para pagar o depósito. Pra pagar o Porque tem depósito. que pagar o depósito porque não De conta certa com 500 da mãe. forma, exato. De certa forma, sim. Mas eu indico, comece hoje com o que você tem hoje. Não espere você estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Então comece hoje com o que você tem hoje. Naquela hora nunca vai chegar, né? O pessoal fica, não, Não, fazer eu ano vou que vem, estudar mais, eu vou esperar mais um tempo. Não, gente. O mercado tá Comece ruim. Você hoje nunca vai estar com o que você pronto. tem hoje. Você nunca estará pronto. Você nunca vai estar pronto. Para você continuar no ramo do empreendedorismo, você tá sempre ali, buscando conhecimento, sempre estudando, tudo. Então comece hoje com o que você tem hoje. Eu não vou mostrar E- porque eu tô de terno, mas eu me arrepiei, tá? Eu Deixa também eu me aqui, ó, arrepiei. eu Agora mostro me pra você, eu arrepiei. fiquei No arrepiado. Kengo aqui, ó. Kengo, Chega, esquentou Deu tudo aqui, ó. até Subindo um aqui, ó. frio aqui na Deus o nuca. livre. Ali, Na ali muleira, foi lembra frio, dos ali bebês quente, que ó. tinha muleira? Menino do céu. E pra você, Lattes, qual que é a dica que você dá pra quem tá começando agora? Cara, nessa mesma palestra que eu fui, apareceu um cara no telão do YouTube. Ele falou assim, ó, vou falar com vocês desse curso, tal, X. Eu tô aqui em Portugal. Tô aqui em Portugal. Eu vou contar um pouco da minha história. Cheguei aqui, dormi na rua, gelado, não tinha onde morar. Trabalhei mais de... Se o dia tivesse 26 horas, eu tinha trabalhado 26 horas. Deixei minha família em São Paulo, passei necessidade de fome, frio, fui humilhado, mas hoje eu tenho uma barbearia aqui em Portugal, contrato pessoas do Brasil, ajudo aquelas pessoas que vieram nas mesmas condições que eu. Qual que é o recado que eu dou para quem quer empreender? Na verdade, é até uma pergunta para você mesmo. O que você está disposto a fazer para empreender? Pergunta não tem parte de mim, tem parte de você. O que você está disposto a fazer para que você tire o seu sonho do papel? A pergunta é para você, não é para mim. Muito legal. Agora eu queria, já que a gente tá jogando no improviso, eu quero fazer. Essa eu não vou perder a oportunidade. Kaique, me diz aqui, conta pra mim. Conta. Mas depende do que você for perguntar. você lembra, Relaxa, calma, que não é nada que vai ferir a ética. Fica né? Ah, calmo. tá, obrigado. Fica calmo. OAB, desculpa, viu? Eu amo todo mundo da OAB, ó.
para vocês. O que você fez para poder... Qual o conselho que você dá para quem está começando agora? Nós exercemos a advocacia. Você já tem aí uma carreira consolidada. Qual é o conselho que você dá para o cara que acabou de formar? Tá saindo, vai encontrar um mercado lotado, super lotado, diga-se de passagem, tem muito concorrente. Qual o conselho que você dá para esse profissional, para esse colega nosso? Eu acho que o profissional, né, da nossa área, quando ele começa, ele vai enfrentar um problema muito grande atual, que é você ter diversos recém-advogados. E você acaba sendo mais um deles, né? Então, você vai estar ali sendo mais um de um bolo que vem com muitas pessoas. No caso de vocês dois, por exemplo, cada um montou um negócio que, mesmo que tenha outras pessoas que façam, vocês conseguem dar o seu toque único. A gente não consegue fazer isso. A gente segue todo um padrão. Ó, sou advogado, eu tenho escritório, eu tenho processo, eu tenho aquilo. Então, para o advogado novo que está começando, ele tem que achar a cerejinha do bolo dele. Ele tem que descobrir no que ele vai ser diferente dos outros. Seja no atendimento, seja na postura, seja até nas pessoas que ele conhece, porque a gente não pode oferecer o nosso produto diretamente, só que a gente pode conhecer pessoas, que é aquele boca a boca. Então, assim, tem gente que tem contato com um empresário em determinada área, ou tem gente que tem contato com uma pessoa muito importante numa empresa. Então, você tem que enxergar o seu nicho, a sua carteira de cliente, aonde eu posso começar a expandir o meu negócio. E eu vou até dar esse aqui, é de graça, hein? Esse aqui é o principal. Nunca busque um processo. Você nunca pode querer ter um processo, porque esse não é o segredo da advocacia. O segredo é você ter o cliente. Eu sempre falo isso para meus clientes. Eles sentam na mesa e falam, olha, a partir do momento que eu virei seu advogado, eu vou ser seu advogado pro resto da vida. Quando você precisar de qualquer coisa, eu vou estar aqui, para os seus familiares, amigos, seu vizinho. Então, assim, a gente pode ganhar ou perder essa ação, porque eu falo a gente, porque eu tô com ele. Tem advogado que faz aquela piada. Eu nunca perdi uma ação. Os meus clientes perdem, mas eu nunca perdi. Eu não penso assim. Quando eu sento lá, a gente tá junto, a gente decide junto. Então, você cria aquela relação com a pessoa. Então, ela nunca vai abrir mão de você. Lembra que vocês falaram de mostrar o dia a dia e tal? No nosso caso, a pessoa já vem com um problema. Então, você tem que estar disposto a estar com ela. Porque a advogada vai arrumar um monte. Ela vai virar a esquina. Problema. Na verdade, é abraçar o problema junto com ela. Ela vai virar a esquina. O problema é dela, de vocês. Não, ele dá tá... mão em três, você fica nervoso, você acaba brigando com o cliente e reclama e xinga. Então, esse não é o caminho. Entendeu? Vou falar até de novo essa frase que ela é muito importante. Busque sempre o cliente, porque ele não vai te abandonar se ele for um cliente fiel. E ele vai te indicar para outras pessoas. E a confiança é uma coisa que você não compra. Não busque o processo, busque o cliente. Exatamente. Até eu tô bom na sala agora, né? Se quiser saber mais, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. O menino ficou bom também. Né? E para você, doutor, pra gente finalizar aqui, qual que é a dica que você deixa pro pessoal? Rapaz, eu acredito que a humildade ela deve preceder qualquer tipo de coisa. Eu penso que a humildade ela tem que vir acima de tudo, né? Concordo com você em relação ao mercado tá muito advogado, super lotado e tal. Quando um cliente senta para conversar comigo, eu sempre tento mostrar para ele de que, independentemente de qualquer coisa, porque na realidade, eu vou me alastecer um pouco na resposta, mas vocês vão entender. Queira você ou não, né? O contexto histórico, ele já existia aquele preconceito de que antigamente, século XIX, mais ou menos, XX, as profissões que estavam no auge eram medicina, direito e engenharia. Então, por mais que isso tenha se quebrado, eu acho que isso é uma besteira sem precedente, sem igual, porque toda profissão merece respeito e está ali no top de linha, porque todos nós merecemos. Mas para a pessoa ter amizade com o advogado ainda existe aquele mantra, sabe? Aquela barreira. Pô, como é que eu vou chegar no meu advogado e vou conversar com ele? O cara olha e fala, é o doutor Kaique, é o doutor Emerson. Eu olho no espelho e eu vejo o Emerson que começou lá embaixo, cara. O Kaique não contou a história de vida dele, talvez por conta do tempo, mas a gente tem aí pontos em comum. Nós começamos de baixo igual vocês. Entendeu? Então eu tento mostrar para o cliente que, por mais que ainda existe esse estigma, essa ideia de que o cara tá aqui, eu tô aqui, não, na realidade a gente tá junto. Então, doutor, como é que vai funcionar meu caso? Igual ele falou, a gente explica o passo a passo. Eu demonstro pro cliente que eu vou estar com ele em qualquer situação. Se der certo, eu tô com você, a gente vai rir. Se der errado, eu vou chorar com você. Ah, mas isso aí é demagogia, você tá fazendo discurso. Não, não tô, é só você olhar, acompanhar um pouco da minha rotina profissional. É assim. Para o novo advogado, ele precisa cravar a identidade dele. A humildade é o primeiro, eu acho que é o principal. A pessoa ser humilde é a chave para o sucesso. E é muito difícil para advogado ser humilde? Porque assim, eles quando sabe muito, é difícil, porque às vezes um policial para vocês. Dá o seu celular.
daí você sabe muita coisa. Então, para você aceitar as coisas... Desculpa, ó, tem muito policial aí, né? Mas é só um exemplo. Um abraço pra classe, a gente É, defende pra um classe, monte no isso, escritório. entendeu? Eu tô Vai, falando vai, no isso. geral, né? Foi um exemplo, mas tem muito policial bom aí, né? Muito. E para você... Ou um mercado, uma série de coisas. É só pra sair do policial, tem muito policial Para lá... ser preso, né? Eu É, sei, tem eu muito sei. policial lá que Sim, vai lá sim. com a cabeça, né? Me queima. Mas a maioria são legais, viu? Os que cortam na Lattes. Tá? Os que não cortam não são. É, mais ou menos. É Eu acho que difícil, nenhum Lars. policial compra Respondendo a biquíni. sua pergunta é muito difícil. E por isso que eu falo da questão da humildade. Porque a humildade ela é a chave do sucesso não só na tratativa com o cliente, mas até mesmo para você poder lidar na vida. Por exemplo, aconteceu comigo recentemente. Fui para casa dos meus pais moram na periferia, eu sou filho da quebrada, nasci e vim de lá. E eu tava saindo, manobrei na casa do meu pai, tava eu, meu irmão, minha filha no banco de trás. Saí na avenida, a policial, uma viatura pegou e me abordou. Tranquilo. Desce, mão na cabeça, vagabundo. Eu já não gostei do adjetivo, mas você tem que ficar calado. Eu falei, não... E tem... Aí eu vou te contar a história que aconteceu comigo e como outros colegas já disseram que faria. Já começou com mimimi, eu já vou chorar. também. Não, desce, mão na cabeça, não sei o quê. Você trabalha com o quê, vagabundo? Me xingou 2 vezes, me senti mal. Você ficou triste? Não, porque xingar meu pai não criou um vagabundo, o papai criou um homem. Aí eu expliquei pra ele que eu era advogado. Só falei no momento em que ele me perguntou. O tratamento mudou. Para outros colegas contando a situação, e no final a gente acaba até dando risada, porque já é algo da própria sociedade. Conversando com outros colegas, não, se é comigo eu desço com a B na testa. Eu falei, não vai mudar. Não vai mudar. E é aí onde eu digo pra você que a humildade, ela precede a honra. Porque você continua sendo um ser humano como outro qualquer. A sua profissão de barbeiro talvez seja a porta para quem vai fazer uma entrevista. O cara chega lá e ele precisa estar visualmente legal. Ele precisa cortar o cabelo. Se você não corta, o advogado vai poder cortar? Cada um tem a sua importância dentro do seu nicho. Então a humildade é justamente isso, saber fixar a sua característica, a forma de trabalhar e também saber se portar em determinados ambientes. Para você não ser arrogante, prepotente. É muito difícil. O pessoal, quando se forma, acha que é um estralar de dedos. E não é. O processo é muito mais difícil do que você pode imaginar. Você não é só ser advogado, né? Você não vira advogado quando você se forma e pega a carteira. Não. Você vai se tornando advogado ao longo dos anos. A gente costumava receber um exemplo, professora Eleonora Calva, até mandar um abraço para ela, que o 11º semestre da faculdade é o mais difícil. A faculdade só tem 10. O 11º é justamente a vida prática. É o barriga no balcão, é resolver o problema, é ligar para o cliente, é tratar. E aí o cara também não pode ser só advogado. E aí onde entra naquilo que você falou, você tem que ter um pouco de administrador. Lembra? Na roda de boteco você é de tudo um pouco. Você tem que ser um pouco psicólogo para conversar com o cliente, um pouco administrador para gerir seu escritório. Tem que ser muito advogado para poder... Advogado tem superpoderes, diferente da gente. Um superpoderes que ele sabe. Ele sabe usar o poder que ele tem. A gente não sabe. Infelizmente, o que acontece é que vocês não entram nessa rua da internet. Essa rua da internet, ela trava não só vocês, mas trava a gente também. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente tem direito e não é divulgado. Por quê? Porque vocês não estão nessa rua. Então, é uma crítica minha quanto vocês não entram nessa rua da internet. Beleza, né? Tem tudo uma regra, mas muita gente não sabe os direitos que ela tem. Por exemplo, você foi no show e você tem direito a direitos ao show do Lollapalooza. Quem foi já sabe onde ir procurar. Beleza. Então é isso. Os advogados, eles sabem como utilizar a lei. Às vezes a gente pode ter visto alguma coisa escrita, só que a gente não tem essa autoridade de falar, eu sou, o que se faz? Sou advogado. Aí a coisa muda. Se a sobriedade, o conhecimento do Se você assunto, fala né? assim, eu sei dos meus direitos, mas se é advogado, não. Então, você... Então não adianta muito. Não adiantou nada, você falou isso aí, enche a linguiça. Então não é o que a pessoa fala, é quem tá falando, né? É quem tá falando isso. Exatamente, É isso aí. É os superpoderes que vocês têm, que a gente não tem. Às vezes chegam no INSS para fazer alguma coisa, né? Ah, o senhor é advogado? Não. Às vezes eu vou arrumado, o senhor é advogado? Não. Então, é aquela fila ali, ó. Por mais que a pessoa respeite o que vê, quando você fala, ela não respeita quem fala. Verdade, é isso. E aí, só para finalizar, é isso. O meu conselho é, seja humilde, saiba cativar de fato os clientes, processo vai, processo vem. Quando você tem um cliente, ele não vai ter um problema só durante a vida, ele vai ter vários. E a humildade, o cliente sentir acolhido, ele sentir que ele tem alguém do lado dele para poder trabalhar com ele, estar por ele, é o diferencial, é o divisor de águas, na minha opinião. É a confiança, né? É? Bom, pessoal, eu acho que foi muito bom. Agradeço de verdade a presença de vocês. Vamos deixar o Instagram de novo, né? Como que era? Instagram da loja, Serena Beach. Ou vocês me acham também no meu Instagram como Grazes, 2G, Grazes, com S no final. Tá bom? Lades. Lades Barbearia. Só digitar Lades Barbearia, você vai encontrar
as duas barbearias no Instagram só. Melhor Beleza? barbeiro da cidade, né? Doutor Emerson, Opa! por gentileza, seu Instagram Quem para os precisar nossos de um telespectadores. advogado... Não, isso não, Não. só o nome. Quem precisar falar Ah, não, comigo mas aí, tudo tirar bem, algumas se não dúvidas quiser- sobre o não, só o nome. podcast. Tudo bem. Lembra da... Eu exerço a advocacia nas horas vagas, mas se você quiser dar risada comigo, arrasta pra cima. Isso, a É risada. Emerson R. Rosa no Instagram. Se você puder, segue, compartilha. Sempre vai ter um conteúdo. Eu sou meio quadrado ainda, mas a gente tá habituando. Doutor Kaique, por favor, nos brinde com o seu Instagram. O meu Instagram é Kaique Tony Borges, tá? A gente vai começar a gravar direto de boteco. Hoje a gente trouxe pessoas que... Eu até ia falar isso na hora que a gente estava conversando. São pessoas que nunca se conheceram, nunca se falaram, mas tinham basicamente o mesmo pensamento Mas de já vida. vamos fazer parceria, você viu, né? Já vão. O negócio dos bastidores ali é dinheiro e a gente quer É só percentual. notinha de 100 rolando. Então a gente vai estar fazendo isso direto. A gente vai trazer outras pessoas de outras áreas, a gente vai estar fazendo esse bate-papo, dando aquela pincelada nossa jurídica. Hoje a gente não falou muito, fez uma coisa mais descontraída, mas espero todos vocês aqui sempre. Curte, compartilha, manda pro pessoal da família, manda pros amigos. Vamos dar risada junto. Foi um Esse prazer. canal, essa casa vai estar sempre de porta aberta pro povo, pra você, minha patroa, pra você, meu patrão. Um abraço e um beijo do gordo. Fechou? Fechou. Fechou.